Boa noite, salve, salve terrenos. Estamos começando aqui mais um Podcarca. Esse que é o episódio 6. E só para lembrar, todo mundo que vai conectar aí já está conectado. Não esquece de ativar o sininho, seguir o canal para ficar sempre conectado com a gente. Toda quinta tem episódio novo, inclusive quinta que vem a gente vai estar aqui recebendo mais um convidado. E hoje a gente está aqui com a honra de receber Edmar Vieira. Ele que é formado em letras pela UESB, gestão cultural pela UFRB. No dia do meu aniversário de 7 anos de idade, eu vim morar em Maracás. E aí começa uma história, né? Aqui em Maracás, eu vim principalmente para estudar. E com 9 anos, meu pai me levou numa loja, né, um comercial, e falou com o proprietário: eu quero que esse menino trabalhe aqui, você não precisa pagar o salário dele não, quem vai pagar sou eu. Eu quero é que ele aprenda a trabalhar, e assim, se ele cometer alguma falha, não fale nada com ele não, fale comigo. Você me avise. Então era desse jeito, só para você entender como era o sistema. E aí estudei, após concluir o ensino médio, eu fui morar em Manaus. Manaus? Em Manaus. Aí voltei para aqui, né, comecei a trabalhar com uma vocação para as artes plásticas, né, para pintura, desenhava muito bem. E aí montei com um amigo meu compadre Edvando, uma serigrafia. E trabalhamos um tempo, né, com estamparia. Foi a primeira estamparia aqui de Maracás, né, no início dos anos 90. Conheci Naira, e aí ficamos noivos. E eu voltei para Manaus, já assim, num pensamento de voltar para lá, de me estabelecer, para a gente se casar e voltar para lá. E aconteceu assim, né? Em 96 a gente se casou, tá com 26 anos. E depois de passar um tempo em Manaus, aí voltamos para aqui. Quando eu cheguei em Maracás, dessa vez eu cheguei com um pensamento de estabelecer mesmo Maracás, porque é uma cidade que eu tenho um amor enorme. Mas ainda fui trabalhar com jornalismo, fui para Jequié, morei em Jequié um ano, mas quando eu voltei para aqui, eu voltei assim, determinado a morar em Maracás, a viver em Maracás, a menos que Maracás não me desse uma condição para estar aqui. Permanecer, né? E graças a Deus eu tenho encontrado essa condição, e eu falo para os meus filhos: o mundo é de vocês. O meu é Maracás. Que bom. Eu falo, todo convidado que vem aqui fala dessa coisa que é morar em Maracás. Eu falo, rapaz, deve ser alguma coisa na água. Porque não tem explicação, não. E assim, Mal, eu não sei se é mais ou menos o que aconteceu contigo, mas o maracaense, pelo que eu percebo assim, entre meus amigos e conversando com outras pessoas, é que sempre tem aquela coisa de ir buscar o que tem, assim, porque há muitas coisas, principalmente novas informações, um novo jeito de ver o mundo lá fora, mas a gente sempre fica com aquela coisa de resgatar e trazer aqui pra gente novos horizontes e resgatar horizontes também que ficaram meio esquecidos no passado, mas que tem o seu grau de relevância, né? Tanto na questão cultural quanto identitária, né? Da questão do ser da pessoa. Outro detalhe que eu fiquei bastante intrigado, interessado para saber, assim, eu quando fui morar em Salvador foi um choque de realidade muito grande, né? Porque eu nasci na roça. Então, meu mundo, eu falo direto, meu mundo era olhar para o céu, se ia chover, o que é que a gente ia fazer e tal. Então, assim, é uma concepção de mundo, uma bolha muito pequena. E aí eu saio daqui, estudava aqui em Maracás, mas eu morava na roça, né? Saio daqui, vou para Salvador. Rapaz, quando eu chego em Salvador é um choque. Porque, assim, os assuntos que as pessoas conversam são outros, o jeito de ver a vida é outro. O ritmo é outro, entendeu? Como é que é essa experiência de morar em Manaus? Assim, desmistifica Manaus pra gente aí, porque a gente tem aquela ideia de que a Amazônia é só mata, né? Pois é, aí eu via os meus amigos assim, saíam, geralmente São Paulo, né? É a rota assim, a BR-116. E aí eu fui por um caminho bem diferente, né? Eu saí do norte, né, do nordeste, mas para um norte mais extremo mesmo. Mais extremo. E mais isolado. O maior estado do país, e que só tem 62 municípios, para ter uma ideia, né, o nível de isolamento. Para se chegar em Manaus, ou através do rio, o avião, ou né? do ar, 2 caminhos. Eu já havia 2 irmãos morando lá, e assim eu fui, depois outras pessoas da família. Mas é diferente, assim, Manaus é uma cidade mais rasteira, né, com não vou dizer hoje, mas na época que eu estava, uma pegada assim, bem mais intimista.
me lembrava um pouco, não as capitais, mas lembrava o interior. Lembrava até de Maracás, assim, uma capital com um jeito bem interiorano. Eu gostei muito, um lugar que eu gostei de conhecer, gostei de viver. E sinto uma saudade, assim, de retornar lá para ver essas mudanças, né? Porque nada resiste a essas mudanças, né? Que são promovidas Verdade. pelo homem através do tempo. Verdade. É o que você fala, a questão do... O Brasil, ele tem essa formação, assim, né? Litorânea, e quanto mais adentro do país você vai, mais isolado, mais... Mas, assim, às vezes, por uns lados e por outros, sempre tem aqueles dois lados da moeda, né? Tem um lado muito bom, tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom também de ser isolado, que é a preservação da identidade de um povo, né? Da sua cultura. Assim, a globalização, eu li até um texto outro dia, que ele dizia que a tendência da humanidade, se ela perdurar, né, que eu acho muito difícil se a gente continuar nesse ritmo que vamos, mas assim, se ela perdurar, é que um dia a gente alcance uma cultura global, porque cada dia mais a gente globaliza, né, o mundo, assim, informação, a troca de ideias, e a cultura, diz os especialistas, né, que a gente caminha para uma unificação, assim, claro que guardando algumas características, mas para uma cultura global. A gente já vê isso, né? E a humanidade vai perdurar. Deus Isso abençoe. é um fato, porque aconteça o que acontecer, a humanidade e as baratas vão permanecer. Porque tem uma capacidade, né? São seres que têm uma capacidade de se adaptar. Verdade. Qualquer parte do mundo tem pessoas morando. Às vezes alguém brinca comigo. E barata assim, também. E barata também, né? Não, todo canto. Verdade. A barata, quando não acha nada para comer, começa a comer dela mesma. Né? Minhas pernas, mas ela se vira. Então, eu estou até brincando com uns amigos, dizem assim que a pessoa tem que beber 2 litros de água por dia e eu bebo pouca água. Aí eu falo assim, não, você vai falar isso com uma pessoa que mora lá no iglu, eu não sei nem se ele bebe água no dia, mas está lá, está vivendo lá nas extremidades, né, dos pontos mais gelados. E você falou aí que eu vejo assim, bem interessante, que é um país desse tamanho, né, e que ele nasceu realmente no litoral. No litoral surgiu a primeira língua brasileira, vamos dizer assim, que foi a língua geral, né, que era uma língua em que os africanos que foram trazidos para aqui, os portugueses que vieram para colonizar e aqueles que vinham para o Brasil para comercializar, né? Para comprar, para vender, eles tinham que ter uma língua. Sim. Os índios que aqui já estavam, né? Eles conseguiam se comunicar através de uma língua, a língua falada na costa, que era a língua geral. E mais adentro, né, dentro do país, que essas comunidades foram chegando e foram conseguindo se fixar em alguns lugares. E em alguns pontos assim, a cultura está tão preservada até hoje, que tem um filme que chama Desmundo, é um filme que conta da história do momento em que a coroa portuguesa começou a mandar algumas moças virgens criadas em conventos, né, órfãs, para se casar com esses homens que vieram colonizar aqui o Brasil, mas que começaram a ter relações com as índias, com as negras, e havia uma teoria criada naquele período que a raça portuguesa iria ficar enfraquecida por conta dessa mistura, essa miscigenação. Olha que absurdo, né? Então, por conta disso, começou a vir essas moças, e vinham para se casar, e esse filme retrata muito bem esse fato, né? Que aconteceu no período da vinda da regência eu me esqueci agora o nome dele, mas daqui a pouco eu me recordo. E o filme Desmundo, ele foi ambientado primeiro observando algumas comunidades que até nesse momento preservam aquele linguajar da época. Para você ver, né? A gente falando de isolamento e compreender Sim. isso, né? E através desse linguajar foi
utilizado no filme, e um filme brasileiro é legendado para que as pessoas compreendam o que é que está sendo falado. Para que o mundo Muito compreenda, interessante, né? Então nós temos vários Brasis dentro desse Dentro Brasil. desse Brasil, verdade. Interessante. E muito bom saber que tem esses Brasils e essa diversidade cultural, porque isso enriquece, né, Mal? Quanto mais cultura, quanto mais jeito de ver a vida, quanto mais jeito de se viver a vida tiver, melhor. Não existe um jeito certo, o jeito certo é aquele que lhe conforta, né? Aquele que lhe faz bem. É isso. Então, pelo que eu entendi, aí você vai para a universidade. Daí, Mal vai para Manaus, volta para Maracás, arruma uma noiva, se casa, volta para lá e volta para Maracás. Daí, Mal, até tu chegar como secretário de Cultura, tem um lapso de um tempo que a gente não, que eu pelo menos não entendo bem. Tu ficou fazendo o quê? Lecionando? Qual era a tua participação assim? Minha atividade principal era essa atividade com serigrafia, né? Sim. A gente fazia um trabalho de estamparia, um trabalho de criação artística, fazíamos quadros por encomenda. Tanto eu quanto o Edvando, né, tínhamos assim cada um dominava uma técnica de pintura e tinha muita encomenda de trabalhos nossos. Alguns que preferiam mais o trabalho dele, outros que preferiam o meu, mas que não eram muito diferentes. Eram trabalhos assim que às vezes as pessoas encomendavam o trabalho que a gente conseguia fazer junto. E o trabalho de estamparia é um trabalho mais comercial, né? Mas era no papel a estamparia ou era em camisas? Não, a estamparia era estampa em camisa. Em camisa. Camisa a gente fazia. E aí a gente pintava quadros para encomenda, né? Sim. Pintava quadros e fazia. Não existia comunicação visual no formato que é hoje, então todo o comércio tinha os letreiros, as fachadas. Sim. E nós fazíamos também, e isso já com a preocupação de sair daquele trivial, aquelas fachadas com a letra chapada comum, tipo um Arial Black, sem efeitos. Não, a gente começou a criar as fontes. Eu falo com esse meu amigo, que é meu compadre Edvando, que nós criamos fontes, né? Sim. Você chega lá no computador, tá tudo criado, né? É verdade. Mas a gente criava mesmo, assim, para cada comércio que a pessoa pedia, a gente fazia o pacote mesmo E isso era tudo criado, fonte por fonte, a letra, a logomarca, o slogan. Foi uma fase bem interessante. Mas aí criava no papel mesmo, porque no computador já não. Não, tudo isso era feito no papel. Para a gente estampar uma camisa, digamos que uma camisa, fazer uma arte que teria ali 6 cores, a gente fazia uma arte principal com todas as cores e depois sobre ela ia fazendo, digamos, o que era amarelo, ela desenhava todo num papel vegetal, chamado também de papel manteiga, né? Sim. O que era amarelo, e depois vinha com o que era azul, outro que era vermelho, o que era verde, o que era preto, e revelava a tela separadamente. Se eram 6 cores, 6 telas a partir daquela arte, e aí depois ia estampar e fazendo aquele casamento em uma mesa, Nossa Senhora, milimetricamente calculado, para a estampa ficar como foi projetada no início. Sim. Assim, era magnífico. Para você ter uma ideia, a gente fazia todo esse processo sem saber como ia ser o resultado. a gente sabia o que estava fazendo, Sim. né? Estava ali desenhando, esboçando. O trabalho da gente era muito meticuloso, porque quando eu vou fazer algo assim, eu sou muito detalhista. Eu mergulho naquilo ali, eu quero que fique o melhor possível. E Edvando, ele era muito mais talentoso do que eu e muito mais detalhista. Ixi, o que fazia eu me policiar ainda mais, né? Eu tinha que compensar essa diferença de não ter o talento, a altura do talento dele, e também observar que ser detalhista como ele era fazia parte desse processo, resultado, né? Desse processo, e eu segui. Então eu tenho ele como um mestre para mim, desse trabalho, porque à medida que eu estava trabalhando com ele, estava aprendendo com ele também. A ponto de quando tinha que fazer algo, ele ia para um lado e eu ia para o outro, eu já estava seguro ali, porque eu tinha uma pessoa ali que me deu essa base legal mesmo, e a gente trabalhou junto um tempo, e foi um... Isso aqui, mais ou menos que anos, mano? Nós trabalhamos entre 90 com a serigrafia, só para traçar uma linha do tempo aqui para ficar melhor, né? Sim. De final de 92 até início de 95. Aí eu fui olha que interessante, aí eu fui morar em Manaus.
E ele ficou tocando esse trabalho. Depois, quando eu estava lá, ele quis morar lá também. Eu falei, tu vem para cá. E ele foi. Depois de um tempo, eu que retornei, ele permaneceu lá. Ele não voltou mais para Maracás. Agora, há alguns anos, ele foi morar em Minas, mas não retornou mais para Maracás, né? Foi assim, através de mim, e ficou. Ganhou o mundo. Senti saudade da água daqui. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu voltei a trabalhar com serigrafia, dessa vez já não com ele, né? Vou fazer esse trabalho de serigrafia, trabalhei mais um tempo. Isso, quando eu voltei, já era nos anos de 99. Né? Já na virada do século. 99. Aí trabalhei com serigrafia, depois fui trabalhar uma experiência muito boa em sala de aula. Trabalhei com algumas disciplinas assim, a minha formação principal é língua portuguesa, mas ainda viria, né, porque eu me dedicar ao trabalho, ao estudo não, o estudo ficou para depois, a continuidade. Eu concluí o ensino médio, me casei e fui trabalhar, para sustentar a família. Aí depois, em um momento já um pouco mais confortável, que eu fui estudar, porque eu tinha vontade de estudar literatura. Eu estudei letras, assim, pela gramática, pela língua, né? Mas também pela literatura, que é um fascínio meu. E aí eu trabalhei um tempo. Mas com que turma? Aí eu peguei turmas de ensino fundamental 2 até ensino médio. Nossa. De quinta série, né? Que o ensino era seriado, até terceiro ano. E em um ano só eu trabalhei com todas as turmas de quinta série e terceiro ano com disciplinas diferentes. Língua portuguesa, educação artística, jornalismo, era a disciplina de jornalismo na escola, matemática, tinha um curso à noite que trabalhava com desenho escolar, que era um desenho mais técnico, e outras disciplinas que eu nem me lembro, assim, mas uma gama de disciplinas. Aí eu tinha mais uma habilidade, né, de lidar com coisas diversas, vamos dizer assim. Não sou bom especificamente em nada, mas uma habilidade de lidar e também de assumir o compromisso. E a partir do compromisso assumido, me dedicar, me empenhar naquilo ali para fazer bem, né? É uma coisa até que eu sinto, às vezes eu converso com os amigos assim, da nossa geração, a gente às vezes peca nisso, nessa coisa da disciplina, de ir a fundo, de buscar mesmo, de se dedicar a algo, sabe? Às vezes a gente começa muitas coisas e fica pelo caminho, não sei se por conta da celeridade das informações e o mundo cada vez mais correria, aquela tribulação, eu não sei se é exatamente isso, mas assim, eu sinto falta disso na nossa geração. Eu vejo que a geração de vocês são muito mais, não é disciplinadas assim, mas são muito mais persistentes, sabe? Se encara uma ideia, encara aquela ideia até o final. E sempre buscando isso que você falou. É aquela coisa que o japonês tem, né, que o samurai tinha, né, de assim, vou fazer o café, vou fazer o café, vou me dedicar para que seja o melhor café que eu faço, entende? Isso é muito bom e assim, a gente que já te conhece tem uma visão tua, já sabe que é assim, porque a gente vê como é que tu é a pegada, sabe? A gente vê como é que tu tá envolvido nos projetos, como é que tu... Eu lembro que quando eu fui fazer que concorreu o edital, né? Aqui você era secretário de saúde na época. Rapaz, você me dá umas ideias assim que eu falei, rapaz, o cara tá mesmo mergulhado nisso. Ele tá, sabe? E a orientação que você deu, eu achei muito importante. Inclusive, eu quero tocar isso mais na frente. Voltar nesse assunto. Mas aí trabalhou para serigrafia, foi pra sala de aula. Fui pra sala de aula. Aí, mais adiante, né, na sala de aula, aí foi o tempo que eu já tava na sala de aula e tava... Isso é onde? No colégio foi mal? Eu trabalhei aqui e em Planaltino. Trabalhei aqui no colégio normal, exclusivo no colégio normal, né? Sim. Mas em Planaltino eu trabalhava também no colégio principal lá, o colégio municipal, Isaura Couto, em um turno. À tarde eu trabalhava no povoado de Campinhos, já com outras turmas. E registro aqui, fascinante trabalhar com aluno da zona rural. Uma experiência bem diferente. Um nível de respeito, de vontade de fazer. Umas coisas assim que eu aprendi. Tem uns valores assim, com eles. Né? Mas... Aí depois desse tempo, eu cheguei aqui e sempre trabalhando paralelamente, como dava sábado, domingo, feriado, com a serigrafia, né? Sim. Paixão. Aí chegou uma oportunidade que foi assumir a cultura daqui de Maracás. Isso em 2007. E uma responsa, né, mano?
E foi algo assim que me pegou de surpresa, porque eu fui indicado. Eu estava em Planaltino, quando eu cheguei aqui, um amigo, que eu desci do carro, um amigo me falou, você está sabendo da novidade? Eu falei, não, vou saber agora. Ele disse assim, é que nós fizemos uma reunião aí com a gestão e indicamos algumas pessoas fazerem parte da gestão e seu nome foi indicado para a cultura. Foi indicado sem ressalva, assim, alguns nomes foram sugeridos, mas quando chegou o seu nome, as pessoas falaram, não, é Edmar mesmo, não tem nem o que discutir, que é uma pessoa que respira a cultura, que tem uma propriedade. Isso não é eu dizendo, se fosse me perguntar, eu não, nem respiro cultura, nem tenho essa propriedade. Eu tenho uma ligação, uma relação boa. Mas assim ficou, e eu fui chamado e assumi. Isso eu fiquei 10 anos no trabalho da cultura, e entre 2007, né? E 2012 foi assim, um momento que foi um boom que teve aqui na cultura em Maracás. Por conta disso, reverberou em todo o estado. Nós criamos, juntamente com a equipe do governo do estado, da Secretaria de Cultura do Estado, um fórum de cultura que fosse representar todo o estado. Esse fórum tinha a presença de um membro de cada município. Esses membros de cada um dos 417 municípios votaram em uma diretoria, que era um membro por cada território. A Bahia tem 27 territórios. 27 territórios. Então, eu fui eleito como membro do território do Vale do Jiquiriçá. E desses 27 foram escolhidos 8, foram escolhidos 8 aí, através do voto, para fazer um diretório, e eu também fiz parte desse diretório. E nós percorremos a Bahia através de caravanas para desenvolver atividades, além do que eu já fazia aqui em Maracás, que já era um trabalho que estava crescendo mesmo, tinha uma marca. A gente estava fazendo um trabalho pelo Estado mesmo, e que houve um reconhecimento. O Ministério da Cultura veio para cá para ver isso de perto. Esse movimento, né? Nós tivemos aqui a criação do primeiro plano de cultura da Bahia, aqui em Maracás. A Secretaria de Cultura do Estado veio para aqui, ficou 3 dias nesse trabalho com a população. Depois nós tivemos uma dificuldade para esse plano de cultura ser aprovado por conta da dificuldade de receita para cumprir o plano. Sim. Mas ele foi feito assim, né? E as políticas públicas que foram feitas a partir daí foram feitas baseadas no que nesse plano o plano já preconizava. Então deu assim para a gente um norte também para trabalhar. Então, essa fase foi muito boa. E depois eu me tornei presidente dessa entidade, né, que é a ADINC, a Associação dos Dirigentes Municipais de Cultura do Estado da Bahia. É uma coisa que me dá uma alegria, assim, ter feito parte de um tempo em que a cultura realmente foi vista com seriedade. Mais adiante, mudança de governo, o governo Michel Temer foi e apagou o Ministério da Cultura, apagou no sentido de excluir. Jogou de lado, né, mano? Cortou a verba. Tirou o Ministério mesmo, aí veio esse governo atual aí, Bolsonaro, que também acabou com a cultura, transformou o Ministério da Cultura em uma secretaria dentro de outro ministério. Tirou daquele ministério e botou em outro, tirou do outro, e hoje está uma secretaria de cultura, uma secretaria dentro do Ministério da Economia, lá no fundo, quase no quintal, para você ter uma ideia. Então, foi um momento bem assim triste para a cultura. E veio a pandemia também, que foi outra história que, principalmente para quem vive da arte, vive da criação, da produção cultural, que é um fazedor de cultura, passou e passa, né, uma dificuldade enorme, e agora está se reconstruindo, se recompondo. Verdade. Assim, puxando na questão cultural, puxando para o lado da música, né, que é um campo que eu estou inserido, foi nítido assim, o quanto a cultura, não vou dizer em cair em desuso, mas foi desvalorizada ao longo desses 4 do atual, mais 2 do Temer, né, 6 anos. Assim, você vê que muita gente teve que parar por conta da condição financeira também, né? E assim, você vê que rolou uma pandemia dessa e os artistas, mais uma vez, ficou de mão abanando.
não teve um auxílio, um incentivo nenhum do governo, tanto do Estado quanto da União. Então, foi um desamparo, verdade, assim, a questão da cultura, né? O que você falou, acabou com o ministério, né? É porque eu entendo mal que, às vezes, não sei se é o sistema capitalista, não sei o que é bem, se são os dirigentes, eu acho que é uma reunião disso tudo, que converge para um pensamento de que a cultura ela não seja algo tão importante quanto outras coisas, né, outros ministérios que a gente desenvolve, e a cultura é sempre vista como aquela coisa assim aquela coisa bonita, enfeitada, mas talvez a gente não compreenda o real valor, né, da questão cultural. Outro dia eu trocava ideia com a secretária de saúde, Darlene, né, Darlene Rosa, e a gente tocou na questão de saúde mental e me veio na cabeça na hora assim, a cultura, tanto a cultura e o esporte, né, eu não vou lembrar quem me disse isso, mas ele falou assim, ó, tudo que existe no campo da ciência são coisas da realidade materializadas num papel ou no computador, no arquivo, para que se possa compreender essa realidade. E a esporte e a cultura são algo que não existe, assim, no mundo que não seja humano que a faça acontecer. Então a cultura e o esporte nada mais é do que uma transcendência do ser humano, né? Então isso já nos mostra, isso já nos traz o pensamento de compreender o quanto isso é a gente e o quanto isso nos traz a saúde mental, né? Então compreender que um país, a cultura não é só aquela coisa bonita, mas também faz parte de manter a pessoa saudável para que ela possa desenvolver as atividades normais da vida dela, né? Tanto no setor econômico quanto nos diversos setores, né? Então, assim, estar bem consigo é também resgatar a cultura, a sua cultura, resgatar a sua identidade, né? A cultura está diretamente ligada à sua identidade, porque é uma coisa que eu discuto, inclusive com o Matheus, que está assistindo a gente, aquela coisa da reprogramação mental, né? De se abster um pouco daquilo que nos foi ensinado de uma forma ampla para buscar realmente compreender quem somos, o que queremos, de onde viemos, né? Para onde é que a gente vai dar? Para onde é que a gente vai dar. Então, assim, é uma questão muito delicada e muito importante e sensível de se falar. Inclusive, é muito interessante saber que esse movimento aconteceu aqui em Maracás e tomou essa dimensão, né? Porque Maracás, pelo que a gente compreende, é uma cidade muito rica de cultura, né, Mal? A gente tem diversas movimentações, assim, tanto no campo religioso quanto cultural, né? E esse movimento, além de ser muito rico, traz uma identidade muito forte de Maracás e às vezes passa despercebida, né? Dependendo do governo, acaba até se apagando. Eu lembro que na gestão de Fernando Carvalho, eu tenho várias ressalvas com a gestão de Fernando Carvalho, inclusive. Mas assim, a gente tem que ver os dois lados. Tem a coisa boa também, né? Essa questão cultural, eu não sei muito bem como foi que funcionou, porque eu era muito pequeno, mas eu lembro que essa questão cultural é uma questão forte. A questão da cultura e do esporte, né? Mal, retomando a nossa conversa aqui, pra não ficar falando sozinho, porque se deixar eu falar a noite toda. É massa. Qualquer coisa tu me chuta a minha canela aqui. Só pra gente entender, Mal, uma coisa que eu falei anteriormente aqui e que eu queria compreender, porque assim, eu tenho isso e eu não consigo bem identificar de onde é que vem essa vontade, mas assim, todo mundo que mexe com cultura aqui em Maracás, a gente tem meio com a rede, assim, a gente conhece as pessoas, né? E as pessoas sempre falam do seu nome e do seu engajamento com o projeto cultural. O que é que de fato te faz acreditar nesse projeto, Mal? Em cada projeto que você se insere, sabe? Por exemplo, com o Cris, né? Você tinha um grupo de leitura também, né? Eu não lembro como era o nome, mas tinha um grupo de leitura que a galera se reunia. Viajantes do Pensamento. Viajantes eu estava do lembrando Pensamento. dele aqui, que fez parte dessa história inicial, né? Que foi formado inicialmente eu, Edivando, esse meu sócio, né? No trabalho de Edivando quem serigrafia. velho? Edivando é irmão da professora Edilene. Ah, tá. Conheço a professora, ele não conhecia, mas eu lembro dela. Então, eu, Edivando, poeta José Inácio, Nel Velame, Grande Orley. Nel. Então a gente tinha esse grupo chamado Viajantes do Pensamento e agregava pessoas que chegavam querendo mesmo conhecer as coisas, estudar, e nós sempre nos reuníamos um dia na semana para jogar um jogo de perguntas e respostas, buscando ampliar os conhecimentos e estudar poesia, estudar literatura. E outro momento a gente se reunia, já esses que tinham mais uma vocação para música, Edivando tocava violão, eu também, Inácio Nel também toca, cantava muito bem e canta, e Nel Velame com viola, Orley. A gente se reunia para estudar música
E os fins de semana saía, a gente ia para os lugares tocar de graça mesmo, tocar para as pessoas, e um repertório bem vasto, assim. Então, esse Viajantes do Pensamento foi algo importante. Nós também fizemos o primeiro informativo de Maracás, o Índio. E esse informativo a gente fez ele Já foi até citado aqui. todo no mimeógrafo a óleo, O mimeógrafo é o quê? emprestado pela igreja Católica. O mimeógrafo é a primeira impressora usada nas escolas, né? Tá. Colocava É aquele que roda? um stencil, exatamente. E a igreja católica a gente descobriu que tinha um que era óleo, né? A óleo, em vez de colocar álcool, colocava então a impressão saía pretinha mesmo, de outro dia aí a gente fazia 500 exemplares, rapaz, um trabalho doido. Um trabalhão, distribuía todo gratuitamente. Isso aí, com informações boas, com entrevistas. Entrevistamos até Chico César para colocar um informativo desse. Tinha essas coisas, né? Entrevistamos Belchior. Belchior também. Rapaz! Você tem essa edição lá? Eu creio que não. Eu posso ter. Mas aí, nesse negócio de morar fora e tudo, as coisas não ficaram bem guardadas, não. Mas algumas pessoas devem ter por aqui. Acaba aparecendo aí, viu, nesse podcast. Tomara. Então, a sua pergunta, o que me faz acreditar, é assim, olhando para dentro, nós somos seres estéticos. Ninguém pinta a casa para proteger o reboco. Verdade. Não é, vou pintar minha casa é porque, senão, não, a gente pinta a casa porque a gente precisa de mais vida, de mais cor. E às vezes a gente não pinta porque a gente precisa de mais vida também, né? Eu quero nessa cor, a cor da terra, a cor do chão. Tem isso. Ninguém compra um carro e diz assim, pode mandar qualquer cor. Não, você quer ir lá ver o carro escrito. Eu quero Escolhe isso a aqui, cor. o detalhe e tal. Por uma questão de estética. Isso está dentro de nós. A beleza. Platão diz que toda vez que uma pessoa se encanta com a obra de arte, com a beleza, ele se encanta, ele não quer ter aquela obra e levar para casa como um bem. Ele se encanta porque ele se lembra que em algum lugar tudo é beleza. E há uma recordação interna de que existe algum lugar em que tudo é beleza. E aí, observando esse lado estético, eu observo também o lado humano. Aí eu dou um exemplo do Grupo Concris. Tem outros exemplos, né? Aí eu posso dizer aqui a Fanfarra, a FAMAC, a BAMEF, que trabalha com grupos grandes, né? Outros grupos, aí o Concris, que é um grupo que eu, trabalhando de dentro, eu percebi muita coisa. Quando o Grupo Concris inteirou 10 anos de atividade, já era conhecido, assim, bem conhecido em toda a Bahia. Conhecido fora da Bahia, mas especialmente na Bahia. E já se apresentava em muitos lugares. O trabalho do Grupo Concris era um trabalho filantrópico mesmo, não tinha nenhum fim lucrativo. É uma associação, mas assim, em alguns casos já teve contratação pelo governo do estado para fazer atividades, já teve convite da Bienal do Livro da Bahia para fazer uma apresentação dentro do espaço da Bienal e assim, com cachê. Já ganhou premiações, prêmios do Banco do Nordeste, prêmio do Ministério da Cultura. Projetos assim que nós fizemos e que foram aprovados também. Mas o que eu mais olho não é isso, do resultado do trabalho, que depois de 10 anos a gente foi fazer uma avaliação. Olhar cada pessoa que passou pelo Concris. Então a gente tinha passado pelo Concris 111 pessoas. Nossa. Crianças, jovens e adultos, até aquele momento. Aí a gente foi ver a vida de cada um. Como é que estão essas crianças, como estão esses jovens, como estão esses adultos. O impacto que isso trouxe. Rapaz, primeira coisa que a gente percebeu, assim, de todo o grupo, teve uma pessoa que costumava sair de casa para ir para os ensaios e não chegava no ensaio. Aí, quando a gente percebeu isso, aí baseado em uma coisa que eu aprendi na casa do meu pai, era que quando um boi, uma vaca dele passava para o lado do vizinho, ou ele vendia para o vizinho, ou dizia para ficar com ela, que meu pai era um bruto, assim, não, passou para o lado lá é sua. Às vezes, uma vez um vizinho dele falou, Eliseu, sua cerca só tem 3 fios de arame, a minha tem 4, põe mais um. Ele disse, não, a minha é de 3. Mas se uma vaca minha passar pro seu lado, é sua. Ele tinha essa coisa, né? Ele era uma pessoa que... Então, a gente disse assim, e ele dizia assim, que por quê? Porque tem um ditado que diz que uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. Então, o que é que a gente fez com essa moça? A gente fez uma advertência. Se isso acontecer mais uma vez, vamos falar com seus pais.
você não vai poder participar mais do grupo. Ela incorreu aí no erro novamente. A gente avisou os pais e essa pessoa saiu. Foi a única pessoa. E os outros 110, a gente foi avaliar todos bem na vida. Os pequenos crescendo, estudando, se dedicando, jovens com 16 anos fazendo parte de conferências nacionais, representando Maracás em Brasília, por exemplo. Nós temos aqui Marcel, né? Marcel é uma pessoa que desde pequeno, começou lá com 7, 8 anos de idade. As pessoas indo para a faculdade, crescendo, se casando, assumindo responsabilidades. Aí eu avaliei, eu vi que participar de um grupo artístico, um grupo cultural, é muito bom para a formação humana. Verdade. Mas isso conta muito de quem está coordenando, porque a gente tinha uma equipe, né? Vitor, professor Vitor Nascimento, Marcelo Nascimento, irmão de Vitor. Tem a questão da seriedade, né? Não, muito sério, assim, a gente recebia cada membro, sendo criança, como um filho. Sendo da nossa idade, o mais jovem, mais assim, já numa pegada mais de falar por si mesmo, como um irmão. E o Grupo com Cris é uma irmandade. Né? Não está na ativa hoje por conta da pandemia, o tempo que ficou parado, mas eu observo esses grupos e eu digo, o que me faz acreditar é isso. Tudo que eu vejo uma iniciativa, tem umas pessoas começando algo ali e me buscam assim um auxílio meu de alguma maneira, um pouco que eu possa auxiliar, eu auxilio. Não deixo de me aproximar, porque eu vejo o valor, reconheço de perto o valor que tem isso aí. Inclusive, eu falei da mesa que você empresta pra gente fazer o podcast, mas esse não foi a primeira ajuda que você deu pra mim. A gente fez uma vez um encontro cultural na Praça de Maracás, e eu lembro que você emprestou o som, emprestou a mesa. Então, assim, é o que eu falo, não é só eu que falo, não. Todas as pessoas que estão na cultura e que falam, a gente tava falando há pouco aqui, só pegar pra mostrar, porque é dia 1º e vocês não podem esquecer, não, gente. Aqui, ó. Pelos Olhos da Saudade, Memórias de um Menino. É o livro de Nicolau, vai estar lançando aí dia 1º, mas quem quiser adquirir, já pode adquirir o seu exemplar, no dia também vai estar vendendo. Alô, Nicolau! Tamo aí, irmão. Nicolau também é outro cara que veio durante a nossa conversa, ele deu o testemunho dele, dizendo também, não é um cara que acreditou e tava ali junto. E isso é todo mundo que precisa e que já precisou de você, que percebe isso. E a gente sempre fica naquela curiosidade, rapaz, o cara acredita de fato. Porque não tem a ver com é do meu grupo, sabe? Porque sempre rola assim, aquela coisa de que é do meu grupo, sim, eu ajudo, né? E quando a primeira vez que eu cheguei pra pedir a você o som, acho que você nem me conhecia assim direito, né? Então, e você teve aquela preocupação, foi lá, organizou e acredita. Isso é muito bom de ver que tem pessoas assim. E quando você assumiu a Secretaria de Cultura, eu acho que de fato as pessoas que realmente estão interessadas e se preocupam comemoraram muito a sua chegada lá, porque de fato a gente sentiu que havia uma pessoa que não era assim amigo do rei, sabe? Não é porque era amigo do rei que estava lá, é porque de fato era alguém que estava preparado para assumir um cargo desse, né? Da Secretaria de Cultura. Ficou os 4 anos lá, não foi mal? Lá eu fiquei na cultura quase 10 anos. Foi mesmo? Quase 10 anos. Teve uma interrupção, teve um momento que eu fui ser secretário de governo. Um grande erro da minha parte. E de quem me convocou, né? Um universo diferente, assim, que não estava assim, em sintonia comigo, nem eu em sintonia com ele. E depois trabalhei na cultura novamente. Então, em etapas assim, mas foi muito bom. Assim, o que você está falando mesmo do som, eu nem lembro. Eu nem lembro disso aí. Mas, assim, eu sempre busquei, assim, poder estar disponível, né, para quem estava querendo fazer as coisas. É uma coisa minha mesmo. Foi bem legal, assim, fiz muitas amizades. E eu não estava preparado, como você falou, não. Eu fui me preparando nesse caminho. O próprio caminho me preparou. À medida que eu ia chegando, os artistas eles chegavam a mim, e uma coisa que eu percebi muito foi a confiança. A confiança que eu tinha da classe artística. Então teve um momento no auditório assim, que a gente foi fazer o plano de cultura, e o auditório lotado. E aí, assim, quando eu fui chamado, né, para compor a mesa, para falar, não me lembro, eu lembro que eu fui assim, pessoal de pé mesmo, saudando, e por conta disso, depois a gestão na época me chamou para entrar na política. Vixe. E viu que eu tinha, eu disse, não, eu
Se eu tiver que fazer parte da política, eu quero morrer um dia antes, como diz Elomar, um dia antes. Não quero, não tenho vocação. Então esse campo político não, partidarista não... De jeito nenhum, é uma coisa que eu não quero para minha vida. De jeito nenhum. Assim, a gente não pede livramento para um acidente. Você vai viajar e pede a Deus um livramento para um acidente. Do mesmo jeito que eu peço para um acidente, eu peço um livramento para a política, assim, que é uma coisa que eu não tenho interesse. Esse é o ponto. Assim, então eu estou percebendo que o seu interesse não é porque você não sabe o valor que aquilo tem e que é importante a gente ocupar aquele espaço, mas assim, é a questão do seu campo de atuação não está em sintonia com aquele, né? Eu reconheço o valor que tem a política e o que existe, que acontece no país, na área pública, é graças às políticas públicas que são criadas mesmo. Mas também existe uma energia que eu não quero próximo, sabe? Tem uma energia na política, tem muita coisa em jogo, tem interesses, tem amizades e inimizades o tempo todo, né? O amigo agora é o inimigo, é o adversário daqui a pouco, é o inimigo tá pegando na mão e abraçado lá adiante. E eu sou muito da sinceridade, eu gosto das coisas muito claras, né? Claras, verdadeiras. Eu não consigo, se eu não gostar de você, fingir que eu gosto. Por algum motivo, me afinar com você, eu respeito seu lugar, fico no meu, com esse lugar do respeito. Sim. Mas fingir que sou seu amigo de jeito nenhum, porque não tem explicação, não tem lógica. Meu pai falava muito isso, ele falava assim, rapaz, você pode não gostar de ninguém, agora assim, um respeito você deve a todo mundo. Respeite o seu espaço, respeite o espaço dele, convive normal. Não gosta? Não anda junto. Acabou, entendeu? Verdade. Mal, tendo feito parte, né, desse período na gestão cultural de Maracás, e agora a gente vai para uma transição, né, política de governo, assim, inclusive de visão de mundo, né, do governo, do que cada governo tem de proposta para o país. Eu comungo da ideia de que talvez a esperança seja de que a gente possa alcançar de novo ou começar a buscar alcançar esse resgate cultural, né? Inclusive, eu lembro que acho que foi no primeiro governo Lula, né, quando ele se elege presidente da República, ele vai lá e coloca de ministro da Cultura Gilberto Gil, né, que é um baiano, que é um cara que tem uma história tanto na militância política quanto cultural, né? Sim, é um cara que, rapaz, tá aí fala assim, tá miliano, né? Então, assim, o que é que você espera? Quais são suas expectativas para esse novo cenário, Mal? Bom, eu quando perguntaram a Gilberto Gil, logo quando ele assumiu a cultura, né, a convite do então presidente Lula, perguntou assim, qual seria a área que ele teria como prioridade. Ele disse que a área prioritária era a abrangência. Eu achei bonito demais. Que bonito. Em uma palavra só ele disse tudo. E realmente ele cumpriu isso. Assim, a cultura teve uma efervescência cultural naquele momento, né? Teve espaço para que a cultura se manifestasse. Você falou resgatar, eu nem gosto de usar essa palavra porque a cultura é viva, né? Uhum. E é viva, ela está acontecendo. Verdade. Ela só precisa de espaço para poder se apresentar. Se mostrar, né? Mas sempre vai se mostrar de um jeito diferente. Porque a cultura é uma antena ligada em tudo que acontece. E por ser uma antena ligada em tudo que acontece, cada hora que ela se apresenta já é baseado naquilo que acontece naquele momento. Então é dinâmica, é viva. Às vezes, assim, o terno de reis aqui em Maracás foi algo que dizer que só tinha um terno de reis em Maracás, não é possível. Porque às vezes à noite eu estou escutando um batuque lá em cima, outro lá embaixo. Como é que um só pode fazer isso? Fui procurar a fundo e encontrei 11 grupos de terno de reis na sede, na zona rural. E aí comecei a fazer os encontros de terno de reis. Porque eu me casei no dia 6 de janeiro, dia de reis, assim, uma ligação que eu tenho com os reis, né? Os reis que vieram visitar Jesus e reconheceram ali o divino, né? Naquele momento. E nesse período, os reiseiros se apresentam como esse grupo que vem nas casas anunciar que nasceu nosso Salvador. Sim. E aí
com esses grupos, algumas pessoas diziam assim que eu resgatei o Terno de Reis. Não resgatei não, o Terno de Reis já estava lá. Eu só trouxe ele para evidência para as pessoas verem tudo, mas eu percebia que nesse vir para o meio das pessoas, eles também se modificaram. Entraram outras coisas, outros instrumentos, uns saíram, né? Muito interessante isso, né? Bem interessante. É o que você fala, essa questão também, trazer evidência, mas ele sempre esteve ali. Eu sou da roça, né, e a gente está acostumado. A gente sabe que ele vem todo ano. A gente tem ali a comunidade do Buqueirão. Buqueirão. Pois é, e o Terno de Reis ali, meu amigo, desde que eu me entendo por gente, entendeu? Eles fazem a procissãozinha deles ali, naquela região ali, Assentamento, Ribeira Alta, Caboclo, Lava-Pés, Contendas ali, que é a minha região. Então a galera, é o que você falou, ele tá aí, né? Ele é vivo. O pessoal do Terno de Reis do Boqueirão, e aí eu já pesquisava, né, o estilo, o jeito de se apresentar de cada um, porque apesar de ser uma tradição ibérica, né, a gente vê que o pessoal do Boqueirão, ali, o Boqueirão é uma área quilombola, não é reconhecida, mas é quilombola. E assim nós temos o samba aqui, que o samba ele nasceu do lundu. O samba diz assim, o samba é um ritmo bem brasileiro, mas não é. O lundu africano veio e aí o samba encontrou ali um ambiente de nascer a partir de um ritmo lá do lundu. E quando você vê o Terno de Reis do Boqueirão se apresentando, aquela pegada do batuque que eles chamam de samba mesmo. Olha que eles chamam de samba. Eles chamam de samba mesmo. Eles chamam de samba. É uma coisa que está muito ligada à ancestralidade mesmo. Verdade. Do pessoal do Boqueirão. E eu acho isso fascinante. Fascinante. Rapaz, eu falo com a galera direto que quem tem contato com aquela galera, inclusive é uma galera muito boa, com esse desde criança, assim. São muito amigos, foram muito amigos do meu pai, né? E eles têm, por conta assim, dessa coisa que eles tinham com meu pai, eles têm um carinho comigo, sabe? Eu chego lá e eles ficam todos... Eu gosto demais daquela galera. Mas eu fico falando direto. Rapaz, se você tem regiões aqui em Maracás, que é o exemplo do Boqueirão, que ali existe uma identidade tão forte que até o jeito de falar deles é diferente. Exatamente. Você já viu como é que a gente Lembra fala que eu falei do filme Desmundo mais cedo, né? A mesma coisa ali. Se for fazer um trabalho de pesquisa mesmo, você chega ali no campo da linguagem, você traz muita coisa, palavras mesmo que vem lá do tronco para descobrir até a origem deles, né? Se é urubá, se é banto, se é jeje, se é nagu, pela própria maneira de falar, de utilizar algumas palavras, um gesto, né? De ficar cocorados, conversando com a pessoa. Tudo isso diz muito deles. Uma outra coisa assim, interessante, né? Que dos grupos Terno de Reis, as pessoas recebem às vezes em suas casas. Eu já fiz isso, hoje eu já faria de um jeito diferente, né? De um tempo para cá, já fiz de um jeito diferente, receber... as pessoas recebiam, colocavam algumas bebidas na mesa, né? Sim. Comes e bebes, né? E hoje não, eu prefiro colocar suco, refrigerante, doces e salgados, já assim, mais adiante, onde eles vão em outra casa, já encontram outras coisas. Mas e o pessoal do Boqueirão é mais exigente, porque gosta de tomar uma vez. Aí quando eu reuni fazer o encontro de Terno de Reis, aí vinha um ônibus, né, para pegar cada grupo e trazer, eu dizia assim, ó, põe o pessoal do Boqueirão aí, mas no início, porque eles ficam impacientes, aí já chega aí, tomar ali na hora de se apresentar, tem uma escada para subir, essas preocupações. Mas eu, assim, de todos esses grupos, uma relação muito boa mesmo, com todos eles, mas assim, com o pessoal do Boqueirão. Muito interessante. Não, a galera é muito afetiva. De Jorge, né, que faleceu recentemente, eu fiquei sabendo depois, foi um choque pra mim. Aqui, Jorge, cara novo, né, Vitória aqui do Maracazinho. Poxa, eu senti demais, porque uma semana antes eu tava com ele, brincando com ele, que é assim, um amigo que eu fiz assim, nessa caminhada na cultura. Uma pessoa simples, né, do trabalho braçal mesmo. Trabalho rural mesmo, né? E respeitado ali, que o Terno de Reis sempre me atendeu quando eu precisei dele. Tava ali para ir numa escola, para ir num evento, já levei para Salvador para se apresentar no Pelourinho, essas coisas. E aí eu fiquei triste, né, que aconteceu com ele, com o Terno de Reis, de lá da Bananeira, né, do pessoal ali, da menina do Acarajé, de Nina. Sim. É outro que tem uma raiz muito, muito plantada mesmo, assim, na origem deles. Muito interessante, meu irmão. Maracás tem muito que mostrar. Muito que mostrar. Aqui, aí você falou de Fernando Carvalho há pouco,
Fernando Carvalho, um homem culto, né? E ele percebeu o potencial que Maracás tinha e ele fez isso. O que eu fiz não foi mais do que eu fiz também nesse meu trabalho na cultura, não. Ele só fez trazer para evidência. Botar em evidência. Verdade. Não precisou nem suar para isso, as coisas já estavam ali. Verdade. Investir, né? Assim, é o que eu falo. É o que você está dizendo, né? Ele não criou nada. Né? Ele só fez dá condições do povo a roda aparecer. Já estava inventada para quem inventar outra, né? Não, vamos botar essa roda para rodar. Para rodar, verdade. Bacana demais. Inclusive, mandar um salve pra galera do Buqueirão. Tem a galera do Maracazinho ali que sempre assiste a gente, né? Assim, eles migram, né? A galera da zona rural veio aqui pra estudar, pra trabalhar e tal. Na então, Avenida Brasília. Avenida Brasília, verdade. Muito interessante, inclusive, é um campo que eu já busquei, assim, conhecer um pouco mais, né? Conversando com as pessoas mais antigas. Inclusive, alguns já até vieram a falecer. Mas, assim, tem algumas histórias interessantes, bacanas ali do Buqueirão e talvez a gente não compreenda. Mas quem se interessar, né, o Buqueirão é pertinho aqui, dá pra ir lá conhecer o povo, um povo muito bacana, hospitaleiro assim, acolhe a gente mesmo. É o que você falou, é um povo que é diferente. É diferente, você vai conhecer e vai gostar da galera, não tem como não gostar, velho. Certeza. Então, Mal, já puxando um gancho, né, que a gente tá falando do Buqueirão e me vem uma questão muito, muito integrante, que eu vou dar o exemplo dele, mas assim, Maracás tem essa veia e ela fica meio que não foi traga em evidência, talvez esteja acontecendo esse movimento agora. Ali no Buqueirão a gente tinha um sincretismo religioso, né, muito intenso. Não sei também assim precisar qual é a raiz, se é Orumbá, o que é ali, não consegui compreender. Mas assim, a questão da espiritualidade de Maracás, durante muito tempo ela ficou velada e só se via o catolicismo, né, aparecer. E assim, não tem como desvincular uma coisa, a religião, apesar dela ser um campo talvez não é adverso, assim, um outro campo, mas ele está em sincronia também com a questão cultural, né? Diretamente ligada. Como é que você interpreta essa questão espiritual de Maracás, assim, correlacionando com a cultura, né? Porque assim, a gente tem essas veias, inclusive Edelvito Nascimento teve aqui com a gente no primeiro episódio, né? E já trouxe alguns aspectos, assim, inclusive muita novidade que eu não sabia, né? Se eu soubesse tudo, aqui. Mas assim, é porque a gente fica sempre curioso, perguntando, né? E a gente vai descobrindo cada vez mais e vai, rapaz, é mesmo isso? Ele citou até uma questão de uma raiz, né? De uma veia dessa questão do sincretismo, mas que ela é de Maracás. Né? Uma mãe de santo que ela é daqui de Maracás e tem uma forma dela de compreender e que essa forma foi aceita e seguida por outros, né? E a questão espiritual, às vezes, ela é muito, por conta do conservadorismo também, né? Ela é muito velada, a gente, às vezes, tem um pouquinho de receio de falar abertamente, ou às vezes a gente, não, assim, por questão do preconceito, a questão, né, da estética de que Maracás está envolvida. Como é que você interpreta isso aí, irmão? Quando você falou aí, eu pensei em Edelvito, né? Que tem um mergulho aí, ele e Ivana, um mergulho nesse mundo, né? Nesse universo aí da religiosidade, né? Especialmente das religiões de matriz africana. Então não é fácil você imaginar assim, a religião católica foi a religião que chegou aqui. Essa foi imposta mesmo como uma religião oficial. Do mesmo jeito que foi a língua portuguesa. Né? O português, a língua oficial, e quem não falar português cai no pau. Então, as outras línguas, essa língua geral que eu falei, foi diminuindo em decorrência dessa que eu esqueci naquela hora, no Marquês de Pombal, né? Que foi o Marquês de Pombal que determinou que a língua oficial era o português. Do mesmo jeito, a religião oficial é o catolicismo. Sim. E o que não for catolicismo não é religião. Entendeu? Não presta. Para começar, você imaginar, os negros não podiam entrar na igreja. Primeiro argumento, eles não tinham espírito, como tem os brancos. Os brancos são seres humanos, filhos de Deus. Os negros não. Têm uma aparência com os humanos, mas não são. Então eles não têm o direito de entrar na igreja. Pensa aí. Absurdo, né, velho? Ainda assim, a gente olhando como foram que os negros chegaram no Brasil, facilita a gente compreender a dificuldade que eles tiveram para
trazer junto essa religiosidade, né? Plantar aqui, vamos dizer assim. Primeiro eles vieram tudo misturados. Então, todas essas nações vieram nos navios negreiros, mas não pegou assim, vamos pegar esse grupo aqui, colocar num lugar, esse grupo em outro, para que eles mantenham os traços culturais, os traços de parentesco ali, né, essas relações. A língua também, o que fala, tinha línguas diferentes, né? Misturou todo mundo. Já foi um grande erro. Queimou o documento de todo mundo. Então, a primeira coisa que fez foi matar a história. A cultura e a história. Apagou a ancestralidade deles, né? O que ficou neles foi na memória mesmo. E ainda assim, eles conseguiram preservar essas coisas no meio da dificuldade, né? Esses grupos de um desse grupo encontrar com outro ali, formando as coisas. E em Salvador, como tem, né, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que o sincretismo se apresenta aí, né? Sim. Já que não podia ir na igreja dos brancos, nós vamos na nossa igreja e vamos pegar para cada orixá. Eu estou falando aqui assim mais por cima porque eu não tenho aprofundamento. Sim. Para cada orixá corresponder a um santo da igreja católica. Mas é assim, a gente vê o absurdo, né? Aí a gente vem para Maracás. Mesma coisa, a igreja católica tá ali. Maria da Paixão doou uma légua quadrada para formar a freguesia aqui de Maracás, né? Formar uma vila. O que é uma légua quadrada? É 6 quilômetros por 6. A igreja está ali. Tudo que está ao redor da igreja, nesses 6 quilômetros, é da igreja de Maracás. E até hoje é assim, né, irmão? Desmembrando. Não é porque assim, cada padre em sua época foi doando os espaços, em alguns momentos vendendo, né? Desapropriando. Até para o processo mesmo de crescimento do município, mas ainda hoje a Igreja Católica detém assim, uma boa parte da principalmente no centro aqui, né? Do centro e alguns lugares. Recentemente, onde é ali o batalhão da Polícia Militar, que a gente tinha como um patrimônio da prefeitura, né? Aquela área, o patrimônio realmente mas o terreno sempre foi da paróquia. A paróquia foi que agora fez o termo de doação para a prefeitura de Maracás, né? Aquela área ali, para você ter uma ideia. Como a gente conhece pouco, né? O que é nosso e o que não é nesse contexto aí. Então, assim, eu vejo na questão da espiritualidade é mais uma dificuldade, um receio de se manifestar perante a cultura dominante. Muito isso, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, os brancos olham, se não é da cultura do branco, não tá servindo, é um branco presta, né? Conservador, já não respeita aquilo ali, né? E hoje já há um respeito, porque aí essa comunidade foi para as universidades, foi discutir a ancestralidade, foi discutir as origens, foi discutir o prejuízo incalculável, né, que os negros tiveram por conta da forma como vieram para o Brasil. Sim. E por isso estão buscando e conquistando direitos. Buscando os espaços. Isso é muito importante. E nesse contexto, buscando também o respeito pelas manifestações religiosas também de matriz africana. Né? Sim. Eu falo sempre com os amigos que assim, não é botando importância, dizendo que uma coisa é mais importante que a outra, não é isso. Mas assim, a gente não consegue discutir todos os problemas e tudo que a gente precisa melhorar de vez. A gente vai discutindo de acordo com aquilo que está mais infligindo a gente, né? E talvez aí eu esteja sendo um pouco equivocado, porque assim, o negro é o que você falou, desde a vinda para cá, a gente não está falando assim de um sofrimento só... Já vem no prejuízo, né? Já vem no prejuízo. E não é aquele sofrimento assim, superficial. É realmente ser morto por uma questão de como sou, né? Então, assim, essa questão ela vem se perdurando, e agora, nos últimos tempos, né, a gente tem esse assunto cada vez mais tem sido posto em pauta, né? E no Brasil a gente sempre tem esses movimentos de reflexão partindo das instituições de ensino, né? E o que você falou, quanto mais pessoas alcançam esse espaço, mais ela vai tendo conhecimento e pertencimento e querer buscar, né? Sim.
E é o que eu falo direto, é buscar mesmo esse lugar, seu espaço de fala, buscar mesmo os espaços, ocupar esses espaços. Eu me compreendo como uma pessoa branca, né, sei dos privilégios que tenho, mas se sensibilizar, né, com a questão humana, né, e compreender de que isso é uma necessidade que pra já, que é o que eu tô falando, a gente não tá discutindo uma dor subjetiva, a gente tá discutindo morte. Pessoas morrem todos os dias. Então essa questão ela tem de ser trazida em evidência. E essa questão da intolerância religiosa, que você bem disse, das pessoas terem medo, e tem por que ter medo, né, Mal? Você falou, elas sangraram, foram impostas, isso desde lá, né? Muita violência, muita truculência. Já vieram por conta da violência lá, né? De lá. Brigas de tribos e tudo, e foram vendidos. Começou lá na África, né? Um poema que diz assim: quando os brancos começaram a navegar em suas brancas caravelas por mares nunca dantes navegados, não sabiam o que iam encontrar, mas bem que dentro de suas cabeças haviam sonhos de ouro e arcas de tesouro por encontrar naquelas terras de além-mar. E os negros, em seus navios negreiros, arrancados lá da África, da Nigéria, do Dahomey e do Congo, e nos porões dos navios negreiros inventaram a palavra camundongo. Então, esse poema que eu estou trazendo aqui, um trecho, mostra isso, né? Eles inventaram a palavra camundongo porque vinham nos porões mesmo, nas piores condições, e lá eles já foram vendidos. E chegando aqui, não receberam o menor respeito, mesmo sendo mão de obra qualificada. Sendo a parte fundamental, né, da estrutura. Porque eles tinham domínio de arquitetura, domínio da agricultura, vários domínios, né? Foram subutilizados, mas subutilizados para serviço pesado mesmo. E nem por isso houve uma gratidão. Trabalhar sem receber. Quando veio a abolição da escravatura, foi uma vergonha, uma falácia. Ficaram livres para quê? Sem direito a nada, sem terra, sem chão, sem pátria, sem um lugar, sem dignidade. Verdade. Pensa aí. Então já foi uma outra trajetória, né? Eu estava fazendo parte aí de um movimento que aconteceu no Colégio Edivaldo Boaventura essa semana, da Semana da Consciência Negra, né? Teve uma atividade bem interessante. E eu vi um depoimento de um professor, o professor Maurício, nosso amigo, que é músico, Maurício dos Cus, Maurício de Cafuz. Sim. Maria Senhora, né? Uma pessoa que tem raiz, que tem demais. Tem assim... Tá inserido naquilo de fato, exatamente, né? Bem plantado, né? Na comunidade dele. E ele se emocionou, ele chorou, falando das vezes que ele sentiu preconceito mesmo, assim, com ele, de frente, por desconhecidos e por conhecidos. Quando vê ele ocupando espaço, esse negozado, olha que negozado, rapaz, entendeu? E até uma pessoa conhecida dizia assim, esse espaço não era para mim, não era para ele não, coisa assim, né? E aí ele se emocionar disso aí, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que já está do lado acadêmico, pesquisando as coisas, buscando direitos e orientando as pessoas que estão lá dentro do ambiente, orientando alunos de cor, né? Sim. Chamados assim, que a se reconhecerem, a saber o valor e a importância. Eu mesmo tenho um respeito muito grande, eu também, cor da minha pele, eu não posso dizer que eu sou negro, meu documento diz que eu sou pardo, mas eu sou de pele clara. Mas tem um respeito, e como um professor, eu sempre digo para os alunos, nunca usar esse discurso como uma arma para distanciar ainda mais as pessoas, para separar ainda mais. Usar como uma ferramenta para aproximar. Porque quando uma pessoa olhar para outra e ver na outra um igual, ver um irmão, aí as coisas se resolvem. Verdade. Enquanto olhar a diferença, a gente não deve estar pontuando a diferença, não. A gente tem que pontuar a igualdade. O que nós se parece, nós somos seres humanos. Somos espíritos. Eu sou espírita e assim, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Nós estamos aqui passando. Nosso lugar não é aqui. E vem de todo mundo. Essa questão da cor é só uma composição que vem da terra, porque a nossa carne, a nossa matéria toda vem da terra. Sim. Só a composição. Quando for depois, o espírito deposita novamente aquele corpo que utilizou para essa experiência
E o espírito não tem cor. É Não o que é cê- branco, não é preto, não é verde, não é amarelo, né? É o que você falou, Não tem essas, etnia. essas coisas, ela tá diretamente ligada à adaptação humana, né, que a gente discutiu um pouco antes aqui, umas questões. Assim, cada pele... hoje não, porque a miscigenação e a globalização faz as pessoas estarem em todos os lugares, né? Isso. Mas antes dessa globalização, desse giro de mundo acontecer, as pessoas elas adotaram não, tiveram determinada cor, jeito, né? Por conta do seu habitat, primeiramente, né? E isso não faz ninguém melhor nem pior que ninguém. É só diferente a questão estética, né? Da aparência da pessoa. E o que você falou, no fundo, o que vai estar lá no restante, meu amigo, é o espírito, é a sua essência. Sacou? Essa compreensão de espiritualidade, mal, ela tem cada vez ganhado novas vertentes, né? Porque assim, a compreensão conservadora traz essa compreensão de cristã, né? Catolicista, desse Cristo católico, né? Porque o Cristo ele é compreendido como um ser humano importante dentro de vários ramos, né? De algumas religiões. Mas a gente tem no Brasil muito forte essa questão cristã católica, né? Mas assim, dos últimos tempos para cá eu tenho notado que essa questão espiritual desvinculada desse dogma religioso, ela tem cada vez ganhado maior proporção, assim, né, das pessoas compreenderem que existe essa questão espiritual, sim, mas não quererem fazer parte de um dogma. Eu até entendo assim, esses ranços por conta de quem olha para a história assim, né, decepciona um pouco com algumas religiões e como elas se construíram e se fundamentaram dentro da sociedade, mas é o que eu falo, essa questão espiritual, ela tá ganhando uma dimensão diferente, uma roupagem, não sei se diferente, se já existia, em que proporção, mas eu percebo que a proporção hoje das pessoas que compreendem uma espiritualidade, mas que não vinculam exatamente com tal religião, às vezes até pega um pouquinho de cada, né, para montar o seu jeito de compreender, né. Como é que você tá vendo esse novo panorama da espiritualidade assim, Mal? Novo, né, compreenda. Como a gente tem tratado agora, exatamente. Né? Primeiro, assim, a gente compreender que Cristo é universal. Cristo é universal. Ele é um ser humano barril, foi um ser humano barril, né? Veio com a missão de ser a presença mesmo divina na Terra. O Filho de Deus. Não teve um outro que viesse aqui nesse chão e que se apresentasse como Filho de Deus. Observar, na história da humanidade. Mas você acha assim que tipo Cristo assim, um grau de elevação espiritual que ele trouxe para a Terra, você acha que não houve pessoas também, talvez não tiveram o reconhecimento que Cristo teve, mas que não passaram pessoas assim tão fantásticas quanto? Porque eu fico olhando assim, às vezes eu fico comparando, rapaz, sai um pouco dessa visão do Deus masculino assim, mas eu fico olhando para a irmã Dulce, rapaz, aquele ser humano era divino, sabe? Assim, talvez a gente não tenha uma história dela ampliada no máximo como a gente tem de Cristo, mas é uma figura divina, né? Antes da gente retomar nossa conversa, eu só queria chamar a atenção da galera. Essas peças que estão aqui expostas na Galeria Farrapos, a gente sempre traz uma nova decoração a cada episódio, né? São de artistas do município, né? Que expõem. E essas peças também estão à venda, né? A gente tem peça de paciência, tem peça das artesãs aqui de Maracás também. Aqui funciona como antiquário, né? Como uma galeria também que expõe a arte e a cultura aqui de Maracás. A Galeria Farrapos está sempre aí ajudando e fortalecendo a gente. Um salve pra Paciência, né? Que é esse cara aqui, esse artesão aí que faz essas coisas lindas. E galera, eu conversava com o Mal aqui, a gente falava um pouco sobre espiritualidade, né? A gente citou nesse papo de
de Cristo, né, da importância que Cristo tem para a humanidade, né, como exemplo, como um ser que de fato trouxe essa divindade do que é ser bom, de que é buscar a humanidade e ver as pessoas como iguais, né? Então, Mal, a gente discutia e falava um pouco dessa visão também da espiritualidade também, mas um pouco desvinculada de dogmas, né? De ter necessariamente que estar inserido numa religião. É um cenário que tem crescido nesses últimos anos, né? Como é que é isso? Você podia retomar esse pensamento com a gente aí? Pois é. A questão do dogma, né? Que você está falando, eu vou falar um pouco a respeito disso. Mas vamos lá. Eu reconheço Jesus como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Tem o que Jesus veio fazer na Terra foi ensinar o amor. Que Jesus pregou foi o amor incondicional. E o perdão. É um fardo bem grande a pessoa carregar uma mágoa. Enquanto ela não se livrar daquela mágoa através do perdão, o fardo só vai pesando. Porque meu pai dizia que 1 quilo, uma légua vira uma roupa. E é mesmo. Bote 1 quilo na cabeça e ande uma légua para você ver o peso que é aquele quilo, né? Isso eu trago assim de aprendizado De também. escola Então mesmo, né? a mágoa é esse quilo na cabeça. Você continua a sua jornada e com 1 quilo. Acumula outra mágoa ali, bota 1 quilo em cima do outro. E vai seguindo. E Jesus veio ensinar o perdão. O perdão salva. No momento que você está perdoando uma pessoa que lhe causou uma mágoa, você está se livrando daquele sofrimento Aquele peso, né? que é mais seu do que da pessoa. Verdade. E naquele momento você está se perdoando também por estar carregando aquele fardo desnecessário, né? E Jesus ensinou o amor. Aí eu digo para você, de todos os problemas que existem no mundo, bota amor ali que resolve o problema. Seja qual for o problema. Desde uma discussão de um casal até uma guerra mundial. O amor vai lá e resolve. Resolve. É, foi isso que Jesus ensinou, o amor. Eu reconheço. É como você perguntou assim, e outras pessoas vieram, pessoas fantásticas. Desde a história da humanidade que a gente tem conhecimento, né? Porque é escrita de 5.000 anos para cá. Sim, é recente, né? Tem coisa que a gente não faz ideia, né? Verdade. Veio de boca para ouvido, mas se perdeu em algum lugar, foi deturpado. Outras verdades vieram, atravessaram as eras, né? E chegaram até nós ainda verdade mesmo, limpa. Mas nessa caminhada, muitas pessoas. Aí falando de alguns assim mais próximos, né? Como Jesus, Buda, Verdade. um exemplo, veio trazer luz para o mundo. Jesus veio trazer luz para o mundo, outro veio trazer luz para o mundo. É sempre enviado por Deus para trazer essa luz. Deus é um só, ele pode ter em cada religião um nome, pode em cada religião ser entendido de uma forma, mas ele é o supremo, é o absoluto, é Deus. E tem sempre alguém enviado por Deus para nos guiar aqui, porque nós precisamos. Vamos falar dos dogmas, né? Vamos falar assim, a doutrina, né? Que cada Sim. religião tem uma doutrina. Doutrina católica, uma doutrina evangélica, uma doutrina espírita. E nós, dos bichos que existem nesse mundo, o mais difícil de domar É é o o tal homem. do homem, né? Ô, bicho danado. Então, assim, se você me perguntar se eu tenho um inimigo, eu só tenho um. Sou eu mesmo. Tem um inimigo além de mim. O único inimigo que eu tenho está sentado nessa cadeira aqui agora, olhando para você. Mas todos são meus amigos. Não tenho problema com ninguém, não tenho mágoa com ninguém, não tenho um inimigo, não tenho um desafeto. Destrinça esse inimigo sou eu. Esse inimigo sou eu, porque eu tô aqui nesse mundo para evoluir, para sair dele melhor do que da hora que cheguei. E ainda assim, uma hora ou outra eu tô me boicotando, tô falhando comigo. Eu sei que o certo é isso aqui, e às vezes eu faço isso aqui que não é o E certo. tomou outro caminho, né? E vejo, mas por que eu fiz isso? Sabendo? Às vezes sem saber, né? Então, eu sou o inimigo que eu tenho que vencer. Eu tenho que superar. A minha caminhada eu compreendo desse jeito. Tudo que eu tenho que fazer. Então tem uma coisa no momento assim que
me deixa mais, né, com um humor mais elevado assim, tal. E aí tem que ter cuidado nessa hora, que é nessa hora que a gente, às vezes, pode fazer aquilo que não deve. Esse cuidado, né? E o que estava falando com você da política, que é essa energia que está ali no meio, né? Fazer com que aquela energia não lhe toque. E se tocar, toque e vai embora. Sim. Sem, sem, Não mude sua atitude, sua sem, pessoa, sem né? lhe mudar essas coisas. Então, é comigo. Durante toda a minha jornada, eu preciso domar, o bicho que eu preciso domar sou eu. Né? Cada um de nós tem essa coisa, né, que a gente é bem ilustrado na revista como da Turma da Mônica até, coisa assim, bem simples, um anjinho de um lado, um diabinho do Do outro, outro, né? e a gente tem o E, direito de escolher para onde quer ir. Um dia perguntaram a Jesus por que, se Deus é nosso Pai, que é a nossa salvação, porque Ele permite que a gente erre. Aí Jesus disse, é porque Ele é nosso Pai. Se Ele não permitisse, nós não seríamos filhos dele, seríamos escravos. é Estaríamos verdade. fazendo não a nossa vontade, mas a vontade dele. Só que a gente tem que caminhar para chegar a um ponto que a nossa vontade seja a vontade dele, estejam alinhadas com a vontade dele, né? Deus quer o melhor para nós. E nós nem sempre estamos querendo o melhor para nós, às vezes estamos pensando que é o melhor para nós e não é. Às vezes é o mais confortável para nós, o mais doce, o mais fácil, o mais agradável. Não necessariamente quer dizer que seja o melhor. E eu, voltando, eu reconheço assim, na minha caminhada na espiritualidade, Jesus como aquele que veio para nos ensinar o caminho da salvação, que é o amor. De certa forma, a humanidade talvez não exerça, né, com aquele, como deveria, né? Mas assim, eu acho que de certa forma a gente tem uma noção, tanto é que o cara divide o tempo, né? Divide a história. A história vem, conta, conta, chega no cara, para e começa do zero de Essa novo, mesmo. né? Então, assim, de fato, assim, acho que há um reconhecimento, até acho que pelo campo ateu, assim, de reconhecer que não seja por esse lado metafísico, que seja só por um lado humano mesmo, carnal, mas que existe um grau de relevância muito grande da existência de Cristo e os conceitos de viver mudaram, né? Antes e depois dele. É o que você falou, talvez exista outras coisas na história que se apagou e que tenham esse grau de relevância, mas assim, o que a gente tem conhecimento é dele. Mas é o que eu digo, eu penso isso também sempre, né? Eu citei a Irmã Dulce, mas eu sempre lembro de nomes assim que pessoas de grandes pessoas, né? Que de alguma forma revolucionou para o bem aquele que ela pôde ter contato, né? Outra coisa também que ainda sobre a espiritualidade, mas uma coisa também que eu tenho percebido que além de às vezes fugir o dogma, né? Que a nossa geração tem buscado, não é buscado assim, mas tem caminhado para um caminho de fugir dos dogmas, de buscar uma espiritualidade fugindo dos dogmas, mas ao mesmo tempo, eu acho que por conta também desse acesso à informação, desse autopertencimento, de buscar quem você é, eu tenho percebido que essa coisa xamânica, ela tem tocado e sensibilizado muitas pessoas, sabe? Aqui, aqui, aqui na Bahia, né, a gente encontra alguns grupos que se orientam e se comportam, né, um dogma, mas que tem essa veia xamânica, né? Seja através da sua forma de cantar, de orar, ou através de tem religiões que faz parte de psicoativos, que tem como psicoativos também canais, né, para acessar essa espiritualidade. Eu lembro que a gente discutia aqui com quem, com Yala, e a gente acabou falando daqui dos indígenas, né, aqui, não só de Maracás, mas sim um pouco da nossa região, e a gente falou sobre a Jurema e tocou nesse ponto dos índios caiриris e de outras tribos, né? Inclusive, eu não sei dizer precisamente se os Maracá também, mas eram indígenas que, a partir da Jurema, né, tinham ali a sua reserva de também acessar essa parte espiritual. E que tem sido um tabu, né, durante gerações, a gente falar sobre isso, né, sobre algumas substâncias que são usadas para fins religiosos, não para fins recreativos, nem de, vou ficar doidão. Não é isso que a gente está falando, né? É uma coisa séria. É uma pessoa que está ali buscando espiritualidade, está buscando o seu lugar e seu pertencimento e se reconhecer, né, nesse mundo, alinhando com essa vibração maior.
dessa entidade metafísica. Essa compreensão, Mal, você acha que, assim, eu acho que a gente demora um pouquinho, né, para poder fazer com que a cidade, né, faça isso, mas respeite isso, né? Como é que você interpreta esses fatos, Mal? Assim, a gente precisa ser bem cuidadoso e ao mesmo tempo paciente com relação à maneira como as pessoas veem, né? Sim. Porque isso faz parte da própria cultura das pessoas, dos grupos, né? Cultura, você está falando aí de algumas substâncias, né, que as pessoas usam, e falou aí da Jurema sagrada, né, mãe Jurema, e é muito importante mesmo para a trajetória não só indígena, né, mas algumas comunidades de origem africana, Sim. que também utilizam. Mas o benefício que ela traz é muito bom. E o malefício que traz, até agora a gente não sabe nenhum. Serve. Isso é importante, né? Porque a pessoa usa uma droga, seja ela qual for. Eu já usei o álcool. A única droga que eu conheci na vida foi o álcool. E em doses pequenas assim, que não me causaram algum tipo de problema, né? Sim. Mas que eu já reprovo. É que a gente fala de beber socialmente, a gente né? não precisa de álcool. Não precisa. Não existe um casamento do álcool com o nosso organismo. Então, assim, de outras drogas eu não posso falar, mas amigos meus já usaram ou que usam, né? E que teve a oportunidade de usar uma substância usada para uma finalidade religiosa, né? Que já não é uma droga, mas é chamado de entógeno, né? Que é diferente. Enteógeno ou Enteógeno ou entógeno, né? Todos os Enteógeno. dois, né? A pronúncia. Então, as pessoas sentem que é diferente. Não dá para classificar como droga porque não é. E aí você vê pessoas de várias idades, crianças, utilizando. E hoje a comunidade científica caiu para cima mesmo, para estudar mesmo, para saber. Pra entender, né? E é bom, melhor ainda, porque busca e não encontra, né? Busca e vê que a droga é outra coisa, tá lá. É outra coisa. Quem usa, né? Um amigo meu disse assim, rapaz, eu já usei cocaína. Cocaína é assim, o sentimento de estar dentro de uma panela, e a panela no fogo, e aquela coisa, e eu não consegui nem compreender o que ele estava dizendo, né? Sim, eu sou um índio que bebe o chá de Jurema, com certeza não vai dizer uma coisa assim, né? Diferente. É algo que eleva mesmo, né? Deixa o espírito numa condição mais propenso para aprender, para sentir a dimensão do divino na sua própria vida, né? É isso. Conversando, né, com algumas pessoas, eu sou muito curioso com isso, Mal, porque é o que eu falo, né? Eu sou muito curioso com essa questão da nossa identidade, né? E de saber que nossos antepassados, como eles foram, porque de alguma forma, nem que sabe na carga genética a gente traz essa informação também, né? E às vezes a gente passa despercebido e acaba não tomando noção de quem é. Mas, pesquisando um pouco sobre isso, eu tenho percebido que é o que você falou, há uma questão de um tabu, né? Por essa questão mesmo cultural da gente, conservadora, em vez de investigar, pesquisar e conhecer, a gente esconder, negar, né? De alguma forma denegrir aquilo, né? E isso passa meio que batido, né? A questão dessa do que você falou, quando o índio tomava ali seu chá de Jurema, é como se, assim, pelo que eu entendo, né? É como se ele estivesse alinhando a sua vibração a essa vibração maior, Consagrado. Né? Consagrado, para poder se autocompreender e compreender, né, as coisas ao seu redor. A gente tem vários grupos hoje no país, né, que usam, inclusive, legalmente, a gente tem uma ressalva, né, que dá direito às pessoas, para fins religiosos, ao uso de algumas substâncias, né, que por essa questão cultural mesmo, né, desse cuidado. Apesar de
pela sociedade isso não ser compreendido, ser negado e às vezes, muitas das vezes ser taxado uma coisa negativa e muitas das vezes sofrer represálias mesmo, né, de destruição de reuniões. Sim. É uma questão muito delicada e que a gente, e assim, eu tenho buscado muito refletir nesse campo para fim de conhecer mesmo, né, explorar. Mal, a gente está aqui no chat também, galera. A gente vai abrir espaço para as perguntas. Quem tiver já mandaram aqui perguntas. E quem tiver essas perguntas também pode mandar. A gente vai fazer aqui para o nosso convidado de hoje. Esse é o 6º episódio do Podcarca. Tá aqui Sábio Santana também, acompanhando o Domingão da rádio. Valeu, Domingão. Tamo aí, irmão. Domingão tá com o livro aí quase pronto. Olha, novidade. Tá pronto, né? Só falta agora ele ir parar no papel, né? Tornar o objeto livro. E um livro de sonetos aí maravilhoso. Eu posso dizer que já li quase o livro todo antes do livro sair, né? Que toda a produção dele ele manda para mim. Teve um tempo que teve um fato aí, né? Ele perdeu, me ligou desesperado. Rapaz, perdi meus poemas tudo e chorando. Eu falei, fique tranquilo que eu tenho todos. De todos, só não tinha um que ele não me mandou, então esse ficou perdido mesmo. Abraço, Domingão. Bom demais. Valeu, Domingão. Inclusive, é um candidato propenso a vir aqui trocar ideia com a gente, né? Um cara radialista aí, conhecido. Falar aí de Caverna do Dragão é com ele. Falar de filme é com o Domingão. Cinema é com o Domingão. Entre vários outros assuntos, né? Massa demais. Galera, deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui, porque a galera sempre me briga porque eu esqueço perguntas. Mas porque o chat fica grande e aí não tem condição de acompanhar todo mundo. Mas a gente tem pergunta aqui. Deixa eu só achar ela aqui, mal, que eu já faço pra tu. Perguntaram um pouco, né? Mas eu já fiz essa pergunta lá de Manaus, né? Como foi essa experiência lá? Mal já explicou. Tem mais alguma coisa que tu queira falar dessa experiência, Mal? Não, porque na verdade eu fui para Manaus para trabalhar, então foi um período de muito trabalho, de descoberta ainda muito jovem. Eu me casei com 21 anos. Nossa, jovem então, mesmo. Casei jovem, com 23 anos eu já era pai de Erma, né? E a responsabilidade crescendo, mas foi um lugar assim que eu tive a oportunidade de conviver com a cultura bem diferente, né? O jeito das pessoas, simples também. É um lugar que me fez gostar por isso, né? A cultura de pessoas basicamente de origem indígena e que muitos não se reconheciam, né? Não gostavam nem de ser chamado dessa maneira. Mas a gente vê isso também em outros lugares. É comum, né? Essa negação, às vezes, por conta da própria história, né? Que não foi uma história de trazer alegria, de trazer para essas pessoas esse sentimento de dizer eu pertenço. Melhor, às vezes, até negar inconscientemente, mas ao mesmo tempo mostrando aquela ancestralidade na pessoa ali, no jeito de ser, na forma de agir, né? Sim. E sendo um observador, a gente consegue ver mais coisas, né? O olhar estrangeiro sempre percebe mais coisas. Eu gostei muito dessa vivência. Mas também eu era bem mais jovem também, não tinha uma percepção mais aguçada como eu teria hoje, né? Para perceber outras coisas também. Sim, verdade. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. A gente falou também. É porque assim, acho que a galera vai chegando depois, né? Mas a gente já tocou nesses pontos, galera. A gente vai deixar o vídeo disponível também. E aí, quem quiser pegar do início, o cara falou muita coisa hoje aqui, velho. Só chega lá depois, curtir. O vídeo vai estar na íntegra no canal aí. A gente vai subir todos os vídeos na íntegra. Eu queria que falasse como trabalhar com o setor. Ele falou também, ele falou da questão de como foi trabalhar, né, no setor administrativo político lá. Dos problemas e as virtudes, né? Você falou um pouco assim. Sim, olhando de fora assim, a gestão pública parece que teria solução para todos os problemas. Mas não é, na verdade. Existem problemas comuns que são caros, como a saúde pública, a educação pública, né? Isso por si só
já acarreta uma grande demanda por trabalho e recursos, né? E às vezes fazer um pouco a mais depende muito de uma habilidade mesmo de buscar recursos à parte para inserir ali. E eu sempre vejo a política cultural como uma solução para corrigir um monte de problemas, como é o caso de uso de drogas, né, na adolescência, estudantes, né, usando droga, problemas de saúde em decorrência disso. E aí, despesa na educação, despesa na saúde, despesa na família, né, na sociedade e outras coisas. E a cultura é um caminho para minimizar e muito esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, dentro da gestão pública, a percepção do que é a cultura é muito equivocada. Eu mesmo atuei na cultura um tempo, depois eu mesmo me desanimei e não quis mais. Eu pedi para me afastar da gestão cultural. Por quê? Porque é um equívoco compreendido quase sempre um departamento de cultura como um setor para promover evento, promover festa. E a festa, na verdade, na maioria das vezes, ela gera mais problema do que soluções. Quando você vê acontecer um evento numa cidade em que a Secretaria de Saúde está distribuindo preservativo, a gente está vendo que tem mais problema do que solução, né? Verdade. A gente pensar bem nisso. A quantidade de bebida que se vende ali, a quantidade de droga que circula, né? Aí você coloca para um evento lá 30 policiais. Tem uma coisa errada, para que tanta polícia? Estou promovendo cultura aqui, tanta polícia. Então, eu comecei a me abster dessas coisas aos poucos, porque não era bem o que eu pensava de fazer política pública. O que eu fiz de trabalho de política pública no período foi pensando em atender um público pequeno, formar uma plateia, ensinar o sentido de cultura, trazer facetas, né, linguagens artísticas diferentes, a dança, o teatro, a música, a poesia, que é algo muito forte aqui em Maracás, né? Nós temos escritores como Robert Novaes, e com certeza uma hora ele vai estar por aqui, que escreveu o primeiro livro com 17 anos. E um livro bom, né? Um livro de estreia saiu bem. Já fez um audiolivro de lá para cá, já tem outro livro aí a caminho. E ter a oportunidade de trazer essas linguagens para a pessoa. A poesia trabalha com palavra, que é o recurso mais rico que nós temos. Nenhum outro bicho dispõe dessa capacidade de usar a linguagem, de falar e de escrever, de usar símbolos, né, que representem essa linguagem. Isso é fascinante. É único, né? Então, assim, a gestão pública, ela tem suas dificuldades, mas uma das grandes dificuldades é de não compreender esse potencial que uma boa gestão da cultura tem para toda a população. Eu vou dar um ponto de vista e aí eu acho que o teu vai somar. Acho não, certeza que vai somar, porque assim, ó, eu vou falar de um ponto de vista de um artista, né? Eu sou músico, faço rap. Eu não gosto de dizer que eu faço rap, não, porque assim, eu sou músico. Eu escrevo rap hoje, mas daqui a amanhã eu posso escrever qualquer outra coisa. Mas assim, a gente falou há pouco sobre a questão da cultura ser desassistida, né? Principalmente em momentos de crise, como foi agora na pandemia. E é que eu toquei na questão de que muitos artistas tiveram que até deixar de lado, né? Sua arte, essa coisa dele, para poder sobreviver. E falando disso, me veio na cabeça, né? A gente citou aqui quando te procurei lá na secretaria, quando você era então secretária de Cultura, e a gente teve aquele edital, né? Pelo Aldir Blanc e o Prata da Casa. Templado pelo edital e tal. E o que eu percebi? Que assim, existem poucas formas, né, da gente captar algum recurso para poder girar essa cultura, né? E as poucas formas que existem, elas ainda não são de conhecimento público, né? Eu falo com a galera direto. Ó, quando a gente sabe uma coisa dessa, a primeira coisa que tem que fazer é mandar para os amigos nos grupos e postar nas suas redes sociais. No boca a boca, né? Falando assim, porque quanto mais pessoas souberem, as pessoas começam a ficar curiosas. Ó, posso captar esse recurso dali para desenvolver minha arte. Então, como é que eu faço? E aí tem aquele passo a passo, né? Inclusive, eu já falei, você teve uma sensibilidade muito grande em perceber que
várias das pessoas ali, era o primeiro contato que tinham com o edital, né? Você teve aquela sensibilidade de chamar, conversar, ensinar, quase que didaticamente, como se monta um projeto, né? Organizadinho e tudo. Então, assim, como mal a gente conseguiria levar essa informação para mais pessoas, né? Porque é importante você discutir isso, né? E você, como gestor de cultura, já teve essa experiência de ter um edital, né? Eu senti falta, por exemplo, assim, de mais gente da periferia concorrendo, sabe? Esses editais. E que não, assim, não, eu tô citando não como se fosse um problema seu, é um problema do Brasil, né? A gente tem essa dificuldade de saber que existe, que é pouco, são poucos os editais, mas que existe uma forma de captação de verba para desenvolver, não só na música, seja no teatro, na dança, em qualquer parte da cultura, né, mano? E é um problema mais ainda do Nordeste. Por quê? Porque o recurso é mais escasso também no Nordeste, né? E daí a prática dos artistas fazerem um projeto. Boa parte dos artistas que eu conheço, eles declaram mesmo que não tem condição de fazer um projeto, que não sabe por onde começar. Aí eu vou de uma forma, como você falou, didática. Mas se tu tivesse aí com 20 mil na mão, dava para fazer teu projeto? Dava. Ó, então, tu já sabe o que é, porque tu sabe que o dinheiro tá. Então, se tu tivesse com 20 mil na mão, me diga o que é que tu fazia. Ah, se eu tivesse com 20 mil, eu ia fazer assim, 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 assim. Ou seja, o projeto tá todo na cabeça. Fácil, né? É preciso que os editais sejam simples, simplificados. Nós tivemos essa primeira experiência de editais aqui com a Lei Aldir Blanc, que assim foi uma lei com muitos equívocos, é muito burocrática, porque se o momento era emergencial, não era para o recurso vir com tanta demora e com tanta burocracia, né? Exatamente, os municípios têm agora, até o mês Você de fala da dezembro. burocracia na questão de captar essa verba, do município conseguir captar ela? Ou no geral, né? De chegar no artista, né? Não precisava nada disso, não. O artista poderia, até por telefone, explicar o que é que ele pretendia fazer e aquilo fosse registrado num formulário simples e ele já recebesse o recurso. Ele só teria que executar de fato para prestar conta. Prestar contas. Só isso. Chegar, então, para uma lei emergencial não foi legal, não. Muitos municípios não executaram, muitos estados não executaram. Na verdade, o recurso da Aldir Blanc muito voltou para os cofres da União novamente, porque o município não quis nem tomar. Rapaz, parece ter brincadeira, né? Porque assim, já é pouco, e o que vem os caras deixam E muito voltar. dinheiro, assim, voltou milhões, digo assim, milhões, quase 1 bilhão, né? Para falta de execução. Então, muito voltou para o Estado executou já como quis, o que era do município, voltou para o Estado, e o Estado já não direcionou para aquele município, direcionou no geral, não foi bom também. Mas, assim, o que eu digo para os artistas é que essa política ela tende a se ampliar. Porque, se você olhar no orçamento hoje, no orçamento de Maracás, quanto é que tem para execução da pasta da cultura, só dá para fazer o São João. Só dá para isso. A pasta consegue fazer mais porque no período do São João a prefeitura consegue captar recursos de patrocinadores e aí agregar aquele recurso ali e aí sobra do orçamento para executar outras coisas. Então a maneira de o artista conseguir recurso é participando de editais. E aí tem editais que são municipais, é o mínimo, mas tem. Teve edital recente aí da Vanádio. Sim. Já é um exemplo aqui dentro do nosso município. Aí tem editais do Estado, não necessariamente da Secretaria de Cultura, mas também de outras secretarias. Tem Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, a CEPROME, também tem editais. Tem editais que são da Coelb, edital da Embasa, edital das empresas de telefonia, edital de empresa de perfumaria, e por aí vai. Isso eu ainda estou na Bahia. Aí quando você parte assim para o campo nacional, tem muitos editais que são abertos para o país todo. Aí você sai do país, tem editais que são para países de língua portuguesa. Você tem um bom projeto, você concorre também. Ou seja, é preciso ter um bom projeto na cabeça, ter condição de executar. O mais é fazer o projeto, apresentar. O máximo que pode acontecer
de ruim é o projeto não ser aprovado. É. E corre o risco de ser aprovado, né? Então, o que eu sugiro sempre é fazer isso. E fazer também, quando o projeto for aprovado, prestar conta direitinho, para ficar com o nome limpo, não ficar inadimplente, para poder concorrer a outro. Aqui em Maracás está de parabéns, porque eu trabalhei na execução da Lei Aldir Blanc, na época que eu estava na gestão. Hoje eu estou trabalhando na prefeitura com projetos e prestação de conta, né? Com os convênios. Então a prestação de contas da Lei Aldir Blanc vem parar na minha mão novamente. E nós tivemos de aproximadamente 50 contemplados com editais, um só que não prestou conta. Então isso aí corresponde a 0,5%. Né? Houve um comprometimento Em com a galera, né? contrapartida, eu trabalhei em alguns municípios aqui do Vale do Jiquiriçá, desde a época da implantação, trabalhamos com a implantação da Lei Aldir Blanc, trabalhei com a implantação dos editais, com a formação para os artistas, e agora na etapa de prestação de contas. E eu percebi que tem cidades aí que quase 50% de inadimplente não prestou conta. E isso aí deixa um problema, porque vem aí a Lei Aldir Blanc 2, né? Vem ali Paulo Gustavo, com mais dinheiro do que foi a Lei Aldir Blanc 1, e aí essa pessoa já não pode participar porque está na dívida pública. E é uma coisa que não pode acontecer. Recebeu o dinheiro, executou, prestou conta, fica limpo e já se prepara. Quando você faz uma edição, esse seu projeto aqui é muito bom, você pode botar ele no edital. Esse projeto aqui. Você já tem portfólio aí que ele está acontecendo, né? Essa é a primeira rodada. Você pode fazer um projeto, uma segunda rodada do Podcarga. E aí, quando vai lá, olha, a sua ficha tá limpa, facinho de levar, né? Sim. E quando você tem tudo e vai lá, dívida ativa, tá com restrição. Tá constando, né? É isso que o artista tem que ter todo cuidado, mas tem que acreditar mesmo que está aí acessível esse recurso, e não é pouco. Tem muito dinheiro para a cultura e tem muita gente acessando. Verdade. O que você falou, né? Quando você concorreu você foi lá, premiou, recebeu essa quantia, executou seu projeto. Talvez tenha uma coisa ou outra fora ali que da execução, mas que tá dentro do normal, né? Você foi lá depois, prestou conta, tudo certinho, isso entra pro portfólio, inclusive as pessoas que já têm outros projetos aprovados, porque assim, na hora da análise do portfólio, quando eles percebem, né, que a pessoa desenvolveu projetos e talvez bons projetos, fica mais susceptível dela assim, ser contemplado novamente, né, e concorrer. Inclusive, aqui no canal ou aqui no Instagram do Podcarga, a gente, quem quiser, tiver interesse e curiosidade em saber como é que funciona o edital, quem tiver curiosidade de aprender, né, eu sei um pouquinho, a gente pode compartilhar isso, a gente já tem projetos escritos, a gente manda modelos para vocês lerem, compreenderem, o que tiverem dúvida, a gente vai tentando se ajudar, porque assim, a cultura ela tem de se ajudar, né, Mal? A gente tem mesmo de abraçar um ao outro e compartilhar essas informações que é importante para a gente continuar promovendo a cultura, né? Então, Mal, acho que a gente vai caminhando já pro nosso finalzinho de podcast. Esse no episódio 6, Mal. Inclusive, seu nome foi pedido demais, velho. Todo mundo que eu falava leva Mal. Eu nem imaginava. E quando fui convidado, eu falei assim, rapaz, Bob tá doido, eu não sei nem o que é que ele. Eu não sabia nem o que é que tinha de assunto para falar, né? Assim, eu sou bem para dentro, assim, sabe? Se me procurar, eu tô disponível. Mas eu sou para dentro. Tem coisas que eu gosto muito de fazer em casa. Eu gosto de assistir filme, eu gosto de estar estudando, de estar fazendo algo assim. Mas eu sou bem caseiro mesmo. Venho bem pouco aqui, né? E quero dizer assim, que esse espaço aqui é fascinante. Não tem a minha presença aqui sempre, mas assim, eu venho e reconheço. Sabe quando a gente chega num lugar e diz assim, graças a Deus, Maracás tem um ambiente assim para receber as pessoas, receber bem. Só entra e tem um sentimento, né, de estar ali a arte fervilhando, né? A energia positiva, gente jovem chegando, a música, tudo se encontra aqui nesse ambiente, é propício, né? Eu quero parabenizar aqui aos proprietários, aos condutores desse projeto aqui, que é a Farrapos. E como tem ali,
outro espaço que eu gosto muito, né? A Casa Girassol. E é bom que tem esses espaços. Aí você mencionou aqui algumas pessoas, né? Que deixam aqui os trabalhos, bons trabalhos e bem diversos, que o bom daqui, desse lugar, é a diversidade. Eu falo que quando a gente chega aqui, tem que ter paciência para olhar detalhadamente, porque é muita coisa para se ver e um olhar desatento passa batido e não vê a beleza que há em cada peça, né? A história que há em outra, o diálogo, né, que há entre uma arte com outra de artistas diferentes. Aí você falou de Manuel Paciência. Manuel Paciência é um artesão de mão cheia e um homem de bem, uma pessoa de um grande coração, de palavra, de cumprir aquilo que fala, aquilo que faz e que dedica. É um cara que só não é artesão na hora que está dormindo, de olhar que está dormindo e sonhando que está fazendo artesanato. E é em nome de Paciência que eu quero parabenizar todos os artesãos daqui de Maracás. É em nome dele que eu quero parabenizar os artistas. É em nome dele que eu quero parabenizar os produtores de cultura. Em nome de Paciência também, que eu quero parabenizar a cultura da nossa cidade, que é rica, e a gente não deve nada para ninguém. Por isso que eu digo, meu lugar é aqui, eu não saio daqui de Maracás. Eu amo essa cidade, as pessoas, e quem chega aqui diz assim, Maracás tem duas características que marcam. O frio. Né? Não, o engraçado não fala do frio, porque já chega sabendo que é a cidade do frio Já vem mesmo. esperando, né? É a cidade limpa. Você chega assim, vê uma cidade limpa, é bonito ainda. De vez em quando tem umas reclamações aqui e ali, mas no geral, o que eu me lembro de Maracás é uma cidade limpa. Pessoas ficam impressionadas. Isso é muito bom pra gente. E assim, a cultura daqui também. Você chega a uma cidade do interior, uma cidade pequena, com menos de 30 mil habitantes, né? Mas a cultura marca o jeito das pessoas, né? Apesar de existir uma grande diferença, as classes sociais, mas em todas elas você encontra fervilhando mesmo essa pegada bem maracaense, né? Sim. Aí é a cidade do frio, vamos já dizer a cidade do frio do Vanade. O Vanade nem conta muito, o Vanade já tá aí, tá explorado, tá indo embora, mas é isso mesmo, o frio, a limpeza, né? A cidade limpa, cheirosa, Maracás é uma cidade cheirosa, e tem a arte aí, todos os cantos, a cultura, né? Uma coisa que é bem nossa, pela nossa trajetória, é uma cidade que pariu muitas outras cidades, né? Jequié que eu diga, né? Lajeado Tabocal, Planaltino, Tiruçu. Marcionílio Souza, Tiruçu não, Tiruçu não? Lafayette Coutinho, Tiruçu não. Mas é muito interessante. Então é isso, gente. Eu quero agradecer também, tá finalizando já, né? Não sei, tem alguma pergunta ainda? Não, eu só Senão eu finalizo já. Eu ia tocar num ponto que tu falou sobre a Galeria Farrapos e me veio na cabeça um ponto também, né? Assim, qual a importância, né, disso, o que eu tenho compreendido? Primeiro é que faltava um espaço, não só para as pessoas que vêm, mas faltava um espaço para os artistas se encontrarem. Né? A gente sempre encontra aquele que está mais perto da nossa bolha social, mas faltava um espaço onde eu chego e encontro uma pessoa que vários pontos da cidade, até mesmo das zonas rurais, né? Que vem aqui e a gente acaba fazendo essa conexão. E mais do que essa conexão com as pessoas, é com o grau de faixa etária de idade. Ou seja, essa classe artística ela está se reconhecendo nesses espaços e se encontrando como parceiro, como amigos, como pessoas que estão ali também para apoiar e dar prosseguimento à arte dela, a minha e a nossa, né, maracaense. Você falou mesmo de Paciência. Paciência é um cara bem mais velho que eu. Não tão mais velho, vou falar isso também. É um coroa. É um coroa. E assim, eu não conhecia Paciência, sabe? Eu já vi falar e tal, mas não conhecia. Aqui que eu encontrei Paciência, entendeu? Com vários outros artistas que faltava esse espaço mesmo de encontro, como se fosse aquele QG da arte, sim, sabe? Faltava isso. E é muito importante, você falou da Casa Girassol também, é outro lugar também que funciona, né? Tem esse propósito também de fazer esse encontro e isso fortalece a cultura e a arte de Maracás, né? Muito bom. Só queria fazer essa ressalva. Manuel Paciência, ele foi passar 20 dias em Barra Grande uma vez para esfriar a cabeça, né? E o Paciência dele é só no nome. Ele é o cara focado ali nas coisas que está fazendo, mas o pavio é curto. Aí ele esquentou a cabeça, foi para Barra Grande, passar 20 dias, ficou lá 20 anos. Marius. Aí chegou em Maracás, quando chegou alguém me falou assim, ele estava querendo se enturmar, né, conhecer as pessoas, chegando aqui, não estava lembrando, conhecendo bem, as crianças já tinham se tornado, né, já adultos, já, né? Aí falaram com ele para me procurar, foi quando eu conheci Paciência.
E foi amor à primeira vista. Você é uma pessoa Aí quando ele voltou, agora que ele estava em Barra Grande por mais um tempo, aí chegou, me procurou e disse assim, ó, procure Yala, procure Yala e a Galeria Farrapos, que as coisas acontecem. Basta você chegar lá e diga que assim, você é artesão. E assim, foi a Edmar Vieira que falou que vai apresentar meu trabalho aqui para vocês, porque ele é uma pessoa que eu tenho essa alegria de dizer assim, pode ir lá que aí já tá, né? Chega ali e ele tá sempre se reinventando. Ele tá ali na feirinha, né? Com as artes interessantes. O maior comprador das artes de Paciência sou eu. Eu tô sempre fazendo uma coisa, eu compro para mim e para presentear, né? As coisas que ele fez lá, eu já comprei, já fiz encomenda ontem. E é uma pessoa que merece nosso respeito, assim, porque ele nos representa. Ele representa, assim. Manuel Paciência é um representante. Verdade. Assim, representa a dignidade, a seriedade, compromisso. Porque artista tem que ter compromisso como todo outro profissional. Tem que ter palavra, tem que ter responsabilidade, né? Não é porque ele é artista que ele Faz como ele quer, do tem jeito esse privilégio de ser diferente e ele tem o direito de ser irresponsável, de não ter o compromisso, né? Tem amigos meus aqui, muito amigos, que a gente encomenda um trabalho, eu não tenho a responsabilidade de fazer, de entregar, não nada que dizer nome, mas assim é uma pena, eu fico triste porque ser artista só não basta, né? Ser artista só não basta, tem que ser artista, mas tem que ser um cidadão também que está junto com ele, andar junto para a coisa acontecer. Verdade. Eu também tenho percebido que Paciência, é o que você falou da representação, ele trabalha muito com coisas assim, nossa, né? O licuri mesmo. Ele faz muita arte com licuri. Aqui a palha do coqueiro, né? Fazendo agora alguns adereços, né? É. Ele falou, agora eu vou trabalhar com coisa mais pequena. Não sei o que. Essa luminária é dele. Mas aí a semana ele já trouxe, ele tava mostrando uns chaveirinhos de licuri e várias coisas assim. É um artesão mesmo de mão cheia, representa de fato Maracás. Mal, antes de mais nada, eu vou passar para você concluir, dar o que você quiser, mas eu queria já de antemão te agradecer. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Acho que a gente pôde explanar um pouco do que é Gilmar Vieira, da compreensão de mundo dele. Espero que assim, o podcast não é uma vez acabou, não, viu? Futuramente a gente quer trazer de novo as pessoas, assim, porque a visão de mundo e interpretação sobre a vida está em constante mudança, né? Então, assim, é bom a gente manter essa conexão com essas pessoas. Agradecer já de antemão todo mundo que participou da live, que ainda vai assistir, porque tem uma galera que assiste depois, né, que o episódio é lançado. Muito obrigado mesmo por acompanhar. A galera que já se inscreveu, poder recomendar para a galera. O nosso intuito mesmo é de levar informação para os marancaenses, né? De mostrar as pessoas, mas também assim, de mostrar reflexões, de trazer algumas coisas em evidência, de essa questão mesmo, esse porquê da vida, né? Essa coisa a gente quer mesmo levar isso para as pessoas, compartilhar isso. Você que anseia ou que tem alguma coisa para conversar com a gente aqui, é só falar comigo no Instagram, se tiver meu número aí e tal. Falar comigo, a gente pode estar vendo aí uma data para você vir aqui falar com a gente. Só não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para ficar sempre compartilhando, porque isso é o que nos motiva, né? Isso é o que faz a gente estar aqui a cada dia. E tenha certeza, assim, de que eu sei que é muito, muito importante a gente estar compartilhando essas informações e que espero que se torne também um acervo, né, Mal, da história de Maracás. Assim, importante para destacar algumas pessoas e algumas histórias de vida, né? Para que isso não se perca com o tempo também. Antes de passar a palavra para Mal, eu vou pedir para Mal, a gente tem aqui, Mal, um quadro negro aqui. E a gente pede. Agora que tá vendo ali, Nicolau, Nayara. E a gente pede às pessoas que vêm aqui para deixar um autógrafozinho, uma rúbrica, um nome, qualquer coisa, um desenho, para a gente lembrar, né, de quem passou por aqui. Já tem alguns nomes ali, inclusive a Devito, viu? Já falei com você para vir assinar aqui o mural, que você esqueceu. Esqueceu não, tirei. Eu não falei no dia que eu esqueci, mas. Faltou o giz na hora, certamente. Tem que vir aqui assinar com a gente. Aí eu vou passar para Toquimão, o giz. Tá certo, com prazer.
Galera, muito obrigado mesmo pela audiência, por as pessoas que estão acompanhando aí. De novo, ressaltar o prazer que é receber Edmar Vieira aqui, né? Um cara que, eu falei, é um cara que está incentivando a cultura, abraça todo mundo, tá sempre ali naquela contenção, ajudando as pessoas que de alguma forma, ele falou aqui desse carinho e desse olhar sensível que ele tem com a cultura. Mal, irmão, muito obrigado. Vou deixar você encerrar o podcast hoje, porque você é uma figura fenomenal. Valeu, Bob. Eu sou uma pessoa simples, né? E reconhecendo minhas limitações, assim. Uma pessoa simples, não tenho grandes habilidades. O que eu gosto mesmo é de estar entre essas pessoas que eu reconheço como amigos e tenho, assim, vontade mesmo de auxiliar no momento que precisa. Eu não me nego. Poxa, me procurar, assim, para tá querendo fazer um projeto, tá precisando de um auxílio aqui, uma participação, eu tô junto. Se eu disser não, é porque eu não posso. Se eu disser tal dia eu não posso, é porque eu vou estar viajando. Ou vou estar viajando, ou já tenho outro compromisso. Mas eu tô assim, sempre para somar no que eu puder. Porque aí é bom para todo mundo, né? Ganha todo mundo. O melhor negócio é que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então é isso. Eu quero ser grato assim pela atenção de quem está assistindo. Quero ser grato por esse convite. E ser grato porque Maracás tem mais esta oportunidade, né? Um podcast interessante que fala de assuntos diversos, mas todos eles em busca de elevar mais o nível cultural das pessoas aqui, em busca de trazer mais conhecimento, de tratar de assuntos que dizem respeito à nossa evolução. Eu acho bem legal aqui. Falamos de várias coisas aqui, né? Entramos até na espiritualidade, que eu gosto muito também. Então é isso. E conte comigo, assim, o que precisar e tiver dentro do meu alcance, eu estou aí para somar também, viu? Parabéns. Parabéns aí, galera da Farrapos, viu? Estou à disposição. Um abraço, desejo sucesso mesmo, que esse projeto aqui vá sempre adiante. É uma galeria que não é só uma galeria, né? É um monte de um coisa assim. universo aqui, né? Aqui tem uma grade mesmo, tem uma programação. Depois do lançamento do livro de Nicolau, que é bem, bem legal pra gente, esse menino, né, que vem trazendo as memórias, e que é memória minha, é memória nossa também, né? E bem desse meio onde a gente mora, né? Depois do lançamento do livro, nós vamos ter um momento aqui também. Precisamos até agendar uma data, né? Eu falei com o Nicolau ontem, falei com ele ontem, já para ver uma data aí para a gente estar aqui, esse momento aqui, né? Falar do livro, tocar violão, cantar e recitar poema. Ler umas páginas do livro dele, ler uns contos, bem legal, assim. Então é isso, gente. Um grande abraço, uma boa noite a todos e que a gente tenha sempre boas oportunidades como essa aqui na vida. Valeu, Mal, muito obrigado. Gente, esse foi o episódio 6 com Edmar Vieira, do Podcarca. Quinta-feira, no mesmo horário. Sempre tem um atrasozinho ou outro, tá ligado, né? A gente tá na fase de experiência ainda. Mas muito obrigado por todos vocês que estiveram aí, vão estar, que eu sei que tem uma galera que vai assistir depois. Episódio 6, quinta-feira tem mais. Fica ligado aí no Podcarca. Um salve para todo mundo que de alguma forma incentiva e contribui com a cultura de Maracás. É de extrema importância. Tamo junto. Mal, brigadão aí, boa noite. A equipe da Farrapos está sempre aí na contenção da gente. Valeu, galera! Do banco pra cá.